Lara Valverde quase desistiu daquela viagem no exato momento em que ouviu o nome de Gustavo Martins sendo mencionado. Não foi por conhecê-lo profundamente, nem por ter vivido alguma história com ele antes. Foi por tudo o que aquele nome parecia carregar. Gustavo era o tipo de homem que as pessoas comentavam com brilho nos olhos, como se ele tivesse nascido para ser admirado. Charmoso, seguro, bem resolvido, dono de uma presença difícil de ignorar. Para muitas mulheres, isso seria motivo de curiosidade. Para Lara, era motivo para ter cuidado. Ela já havia aprendido com dores demais que nem todo sorriso bonito traz paz, nem toda atenção significa cuidado, nem toda aproximação nasce de um sentimento verdadeiro. Às vezes, as pessoas entram na nossa vida com palavras doces, despertam sonhos adormecidos, fazem o coração acreditar de novo e, quando tudo parece finalmente seguro, simplesmente vão embora. Lara conhecia bem esse tipo de ausência. Conhecia as noites longas, o silêncio depois das promessas, a espera por uma explicação que nunca chegava. Por isso, quando aceitou passar 3 dias em uma pousada nas montanhas de Campos do Jordão, prometeu a si mesma que não deixaria ninguém ultrapassar os limites que havia construído com tanto esforço. A viagem era curta, apenas 3 dias, um fim de semana organizado por uma amiga em comum para celebrar a abertura de um pequeno projeto cultural. Haveria convidados, encontros, conversas, jantares e passeios pela cidade. Lara só aceitou porque sua amiga insistiu muito. Disse que ela precisava respirar outros ares, sair um pouco do apartamento, lembrar que a vida ainda podia surpreender. Lara sorriu quando ouviu aquilo, mas não respondeu. No fundo, ela não queria surpresas. Surpresas, para ela, quase sempre vinham acompanhadas de queda. Naquela manhã, enquanto arrumava a mala, Lara ficou parada por alguns segundos diante do espelho. Usava uma expressão tranquila, mas os olhos denunciavam o cansaço de quem havia se protegido por tempo demais. Ela não era uma mulher amarga, também não era fria. Apenas tinha se tornado seletiva com o próprio coração. Depois de tantas decepções, aprendeu a não se entregar rapidamente. Aprendeu a desconfiar de intensidade repentina. Aprendeu que amor sem cuidado pode machucar mais do que solidão. Quando chegou à pousada, o ar frio da serra pareceu envolver tudo com uma calma silenciosa. O lugar era bonito, cercado por montanhas, com janelas grandes, madeira escura, lareira acesa na recepção e o perfume suave de café recém-passado vindo de algum cômodo próximo. Lara entrou puxando a mala, tentando convencer a si mesma de que aqueles 3 dias seriam simples. Ela ficaria presente, seria educada, participaria do que fosse necessário e voltaria para casa do mesmo jeito que chegou, inteira, fechada e segura. Então ela ouviu a voz dele. Gustavo Martins estava próximo ao balcão da recepção, conversando com a atendente. Ele não falava alto, mas havia algo em sua voz que chamava a atenção. Era calma, firme, quase tranquila demais. Quando virou o rosto e a viu, seus olhos permaneceram nos dela por um instante a mais do que o comum. Não foi um olhar invasivo, foi um olhar atento, e isso incomodou Lara imediatamente. Ele se aproximou com um sorriso leve, daqueles que pareciam nascer sem esforço. Gustavo disse que imaginava que ela fosse Lara Valverde. Ela respondeu que sim, com educação suficiente para não parecer grosseira, mas distância bastante para deixar claro que não estava interessada em conversa. Gustavo pareceu perceber. Ainda assim, manteve a calma. Ele comentou que tinham amigos em comum e que já havia ouvido falar dela. Lara ergueu os olhos desconfiada e perguntou se deveria se preocupar com o que tinham dito. Ele sorriu de um jeito discreto e respondeu que haviam dito que ela era inteligente, reservada e impossível de impressionar. Lara quase riu, mas segurou a reação. Disse que naquele caso, pelo menos uma parte era verdade. Gustavo perguntou qual parte. Ela olhou para ele por um segundo e respondeu que ele descobriria sozinho, se tivesse paciência. A frase saiu mais afiada do que Lara pretendia. Talvez porque ela já estivesse se defendendo antes mesmo de haver ataque. Talvez porque Gustavo tivesse uma presença que parecia diminuir a distância entre as pessoas sem pedir permissão. E Lara não gostava disso. Não mais. Ele não se ofendeu. Pelo contrário, pareceu ainda mais curioso. Agradeceu à recepcionista, pegou a chave do quarto e se afastou apenas o suficiente para respeitar o espaço dela. Antes de subir as escadas, disse que paciência nunca tinha sido seu ponto mais forte.
Mas talvez aquele fim de semana fosse uma boa oportunidade para aprender. Lara não respondeu. Apenas observou enquanto ele seguia pelo corredor. Havia algo naquele homem que a irritava e a desarmava ao mesmo tempo. Ele não parecia arrogante, mas sabia o efeito que causava. Não parecia apressado, mas conseguia ocupar o ambiente inteiro. E isso era arriscado, muito arriscado. Homens assim costumavam ser como vento forte. Entravam sem aviso, bagunçavam tudo, e depois deixavam a pessoa sozinha tentando recolocar a vida no lugar. Lara subiu para o quarto e fechou a porta com cuidado. O ambiente era acolhedor, com uma janela voltada para as montanhas e cortinas claras se movendo devagar com a brisa. Ela deixou a mala ao lado da cama, respirou fundo e tentou afastar o pensamento em Gustavo. Não havia motivo para pensar nele. Não havia motivo para se incomodar. Ele era apenas mais um convidado, apenas um homem educado demais, confiante demais e observador demais. Mas o coração nem sempre obedece à lógica. Mais tarde, todos os convidados se reuniram no salão principal da pousada para uma recepção simples antes do jantar. A lareira estava acesa. Algumas pessoas conversavam perto das poltronas. Outras olhavam fotografias antigas penduradas nas paredes. Havia uma mesa com pães, frutas, café e pequenos doces caseiros. Lara ficou perto de uma estante, folheando um livro sem realmente ler. Era sua maneira de estar presente sem precisar se expor. Ela sorria quando alguém se aproximava, respondia com gentileza e logo voltava ao silêncio. Foi ali que Gustavo apareceu outra vez. Dessa vez, ele não chegou fazendo comentário engraçado, nem tentando puxar conversa de qualquer jeito. Apenas parou a uma distância respeitosa e olhou para a estante. Ele disse que aquele livro parecia interessante. Lara olhou para a capa, percebendo só então que nem sabia o título. Respondeu que talvez fosse, se ela tivesse lido alguma palavra. Gustavo soltou uma risada baixa, contida, sem ironia. Aquele riso não a constrangeu. De algum modo tornou o momento mais leve. Ele perguntou se ela sempre fingia ler para evitar conversas. Lara fechou o livro devagar e respondeu que só quando as conversas pareciam previsíveis. Gustavo perguntou se ele parecia previsível. Ela o observou por um instante. Queria responder que sim. Queria colocá-lo no mesmo lugar onde havia colocado todos os homens que despertavam nela qualquer sinal de alerta. Mas não conseguiu mentir com tanta facilidade. Disse apenas que ele parecia alguém acostumado a conseguir atenção. A expressão dele mudou. Não muito. Apenas o bastante para Lara perceber que havia dito algo verdadeiro. Gustavo respondeu que a atenção era fácil. Difícil era encontrar alguém que enxergasse além da aparência. A frase ficou entre eles como uma porta entreaberta. Lara desviou o olhar para a lareira. As chamas se moviam devagar, iluminando o salão com uma luz quente. Por alguns segundos, ela não soube o que dizer. Havia esperado arrogância, brincadeiras vazias, talvez uma tentativa de charme óbvia. Mas Gustavo parecia mais atento do que ela queria permitir. E aquilo a deixava insegura. Ele não pressionou. Apenas ficou ali em silêncio, como se entendesse que algumas pessoas precisam de tempo até para responder uma pergunta simples. Lara então perguntou por que ele tinha aceitado aquela viagem. Gustavo olhou para a lareira antes de responder. Disse que precisava se afastar um pouco da própria rotina, que às vezes, quando a vida parece estar completamente organizada, a alma começa a ficar bagunçada por dentro. Lara não esperava aquela sinceridade. Ela o encarou com mais atenção. Pela primeira vez, percebeu que Gustavo talvez também carregasse seus próprios medos. Não os mesmos dela, não as mesmas feridas. Mas havia algo escondido por trás daquela segurança tranquila. Algo que talvez ele também tentasse não mostrar. Ele completou dizendo que nunca foi bom com compromissos longos, que gostava da liberdade, da própria vida no controle, das escolhas sem explicação. Mas nos últimos tempos, começara a se perguntar se liberdade demais não era apenas outro nome para a fuga. Aquela confissão tocou Lara de um jeito inesperado, porque ela também fugia, só que de forma diferente. Gustavo fugia do compromisso. Lara fugia da possibilidade de sofrer outra vez. Ele tinha medo de se prender. Ela tinha medo de se quebrar. Quando o jantar foi servido, eles se sentaram em lugares diferentes. Lara achou melhor assim. Precisava de distância para recuperar o controle dos pensamentos. Mesmo assim, em vários momentos, percebeu Gustavo olhando em sua direção. Não era um olhar insistente. Era um olhar cuidadoso.
quase como se ele estivesse tentando se aproximar sem assustá-la. Isso mexeu com ela. Durante anos, Lara havia se acostumado com pessoas que chegavam depressa demais. Pessoas que queriam respostas rápidas, confiança imediata, entrega sem tempo. Gustavo, naquele primeiro dia, fez o contrário. Ele pareceu entender que havia uma história por trás do silêncio dela. E em vez de tentar vencê-la, simplesmente respeitou. Depois do jantar, Lara saiu para caminhar pelo corredor externo da pousada. A noite estava fria e a neblina começava a cobrir parte das montanhas. Ela abraçou o próprio casaco e respirou fundo, tentando organizar o turbilhão que se formava dentro de si. Não queria admitir, mas Gustavo havia mexido com seus sentimentos. Não com promessas, não com elogios, mas com presença. Pouco depois ouviu passos atrás dela. Não precisou virar para saber quem era. Gustavo perguntou se podia ficar ali por alguns minutos. Para Lara, a resposta automática seria dizer que não. Seria mais seguro, mais simples, mais coerente com tudo que ela vinha tentando proteger. Mas ela disse que ele podia ficar, desde que não tentasse adivinhar mais nada sobre ela. Gustavo respondeu que tentaria, mas não prometia sucesso. Lara sorriu, um sorriso pequeno, quase involuntário, e Gustavo percebeu. Não comentou, não comemorou, não fez piada. Apenas guardou aquele sorriso como quem entende que algumas pequenas vitórias precisam ser tratadas com delicadeza. Ficaram lado a lado, olhando a serra escura. O silêncio entre eles não parecia vazio, parecia cheio de coisas que ainda não podiam ser ditas. Então Gustavo falou que Lara parecia alguém que tinha aprendido a sobreviver sozinha. Ela sentiu o peito apertar. Por um instante pensou em negar, mas estava cansada de fingir o tempo todo. Disse que sobreviver sozinha era melhor do que depender de quem vai embora. Gustavo ficou sério. Não tentou corrigir a dor dela. Não disse que ela estava errada, apenas respondeu que entendia mais do que ela imaginava. Lara olhou para ele surpresa. Ele contou que sempre teve medo de prometer permanência, que quando percebia que alguém começava a esperar algo dele, sua vontade era recuar antes que tudo ficasse sério demais. Não por falta de sentimento, mas por medo de falhar, medo de machucar. Medo de descobrir que não sabia amar do jeito que alguém merecia. A sinceridade dele desarmou Lara mais uma vez, porque era raro ouvir alguém admitir medo sem tentar transformar isso em desculpa. Gustavo não parecia orgulhoso do próprio comportamento, parecia cansado dele. Lara disse que pessoas com medo também machucam. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar depois de tantas decepções, teria coragem de confiar ou teria fugido para proteger o coração? Escreva nos comentários o que você faria, porque talvez a sua resposta ajude alguém que também tem medo de amar de novo. E se essa história já tocou você de alguma forma, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos capítulos emocionantes. Ele respondeu que sabia. E aquele simples reconhecimento valeu mais do que muitas desculpas que ela havia ouvido na vida. A noite ficou mais silenciosa. A neblina parecia aproximar o mundo dos dois, como se tudo ao redor tivesse desaparecido por alguns minutos. Lara sentiu vontade de fugir. Ao mesmo tempo, sentiu vontade de ficar. Esse era o conflito que começava a nascer dentro dela. O coração queria se aproximar. A memória mandava ter cuidado. Gustavo percebeu a tensão no olhar dela. Ele disse que não queria invadir espaço nenhum. Lara respondeu que talvez o problema fosse justamente esse. Ele não estava invadindo. Gustavo olhou para ela com uma ternura contida. Não havia pressa em seus olhos. Não havia cobrança. Apenas uma vontade de conhecê-la sem quebrar o que ainda estava frágil. Lara sentiu como se uma janela antiga estivesse sendo aberta depois de muito tempo. Ainda não era amor. Ainda não era confiança. Mas era uma possibilidade. E, para alguém que havia jurado nunca mais acreditar no amor, uma possibilidade já era quase um milagre. Antes de voltar para o quarto, Lara disse que aqueles 3 dias não mudariam nada. Gustavo não discutiu. Apenas respondeu que algumas mudanças não pedem 3 dias inteiros. Às vezes começam em 1 minuto de coragem. Ela olhou para ele, tentando manter a firmeza, mas o coração já não obedecia como antes. Quando se despediu, Gustavo apenas desejou boa noite, com uma voz baixa e sincera, como se aquele simples gesto tivesse importância. Lara respondeu da mesma forma e entrou no corredor sentindo que algo havia começado.
embora ela ainda não tivesse coragem de nomear. No quarto, ela demorou a dormir. A pousada estava silenciosa. O vento batia de leve na janela e a imagem de Gustavo surgia em sua mente, mesmo quando ela tentava afastá-la. Lembrou-se da forma como ele a olhou, da paciência, da conversa perto da lareira, da confissão sobre o medo de compromisso. Lembrou-se principalmente de como ele não tentou convencê-la de nada, apenas ficou. E talvez fosse isso que mais a assustasse, porque Lara sabia resistir a palavras bonitas, sabia desconfiar de promessas grandes demais, mas não sabia o que fazer com alguém que se aproximava com cuidado, como se entendesse que o coração dela não precisava ser conquistado, mas respeitado. Naquela primeira noite, nada aconteceu além de conversas, olhares e silêncios. Ainda não houve beijo, ainda não houve declaração, mas havia algo crescendo entre eles, algo delicado e forte ao mesmo tempo, uma tensão romântica suave, feita de pausas e sentimentos que nenhum dos dois queria admitir. Lara fechou os olhos e tentou repetir que não acreditava mais no amor. Mas pela primeira vez em muito tempo, aquela frase não pareceu tão verdadeira. E enquanto a serra dormia coberta de neblina, Lara Valverde começava a entender que algumas viagens não levam apenas a outro lugar. Algumas viagens levam a uma parte esquecida da própria alma, uma parte que ainda sente, uma parte que ainda espera, uma parte que, mesmo ferida, ainda pode reconhecer quando alguém chega sem pressa, sem força, sem mentira, apenas com o desejo sincero de ficar. Na manhã seguinte, ela descobriria que evitar Gustavo Martins seria muito mais difícil do que imaginava. E Gustavo, que sempre fugira quando o coração começava a falar alto, descobriria que Lara talvez fosse a única pessoa capaz de fazê-lo querer permanecer. Na manhã seguinte, Lara acordou antes do despertador. Por alguns segundos ficou imóvel, olhando a claridade suave entrar pela janela do quarto. A serra ainda estava coberta por uma neblina fina, e o silêncio da pousada parecia diferente do silêncio do apartamento dela. Em casa, o silêncio costumava pesar. Ali, de algum modo, ela respirava. Mesmo assim, havia uma inquietação dentro de Lara que ela não conseguia ignorar. A conversa da noite anterior voltava à sua memória como uma música baixa, insistente, impossível de desligar. Gustavo Martins havia dito pouco, mas cada palavra parecia ter ficado guardada em sua mente. Ela se levantou devagar, arrumou-se com simplicidade e tentou colocar ordem nos pensamentos. Repetiu para si mesma que aquilo era apenas uma viagem, que Gustavo era apenas um homem educado, interessante, talvez um pouco mais atento do que os outros, mas ainda assim, alguém que ela mal conhecia. O problema era que o coração nem sempre aceita explicações racionais. Lara não queria pensar nele, mas pensava. Não queria lembrar do olhar calmo dele, mas lembrava. Não queria sentir curiosidade, mas sentia. E para uma mulher que havia se protegido durante tanto tempo, curiosidade já parecia uma forma de risco. Quando desceu para o café da manhã, encontrou o salão mais movimentado. Algumas pessoas conversavam animadas sobre o passeio programado para aquele dia. A ideia era visitar uma pequena vila histórica nas montanhas, caminhar por ruas de pedra, conhecer um antigo mirante e depois almoçar em um restaurante simples, famoso pela comida caseira. Lara gostava desse tipo de passeio. Lugares antigos sempre lhe davam a sensação de que a vida era maior do que as dores de um único momento. Ela pegou um prato, escolheu algumas frutas, um pedaço de pão e se sentou perto da janela. Tentou parecer distraída, mas percebeu a presença de Gustavo antes mesmo de vê-lo. Era estranho como, em tão pouco tempo, ela já reconhecia a energia dele no ambiente. Ele entrou no salão conversando com um dos organizadores, mas quando seus olhos encontraram os dela, houve uma pausa quase invisível. Gustavo sorriu de leve, não como quem queria vencer uma barreira, mas como quem aceitava a existência dela. Lara desviou o olhar depressa demais. Isso a irritou. Ela não era uma adolescente sem controle. Era uma mulher adulta, madura, dona da própria vida. Já havia superado dores que muita gente nem imaginava. Já tinha aprendido a reconstruir a própria autoestima depois de ser diminuída por quem dizia amá-la. Já tinha chorado em silêncio e seguido em frente no dia seguinte com a postura firme. Então por que um simples olhar a fazia sentir como se o chão tivesse ficado um pouco menos seguro?
Gustavo se aproximou alguns minutos depois, segurando uma xícara de café. Ele perguntou se o lugar ao lado dela estava livre. Lara respondeu que sim, mas avisou que isso não significava que ele tinha ganhado autorização para analisar sua mente antes das 9 da manhã. Gustavo riu baixo e disse que faria um esforço para se comportar. A leveza daquela resposta desarmou o mau humor dela. Lara tentou esconder o sorriso, mas não conseguiu completamente. Gustavo percebeu, porém não comentou. Esse era um detalhe que começava a mexer com ela. Ele percebia muito, mas escolhia não transformar tudo em vantagem. Parecia respeitar até os pequenos espaços que ela ainda tentava proteger. Durante o café falaram sobre coisas simples. A cidade, o frio, o caminho até a vila, o projeto cultural que havia reunido todos ali. Lara descobriu que Gustavo não era apenas um empresário bem-sucedido, como muitos diziam. Ele também apoiava iniciativas sociais, especialmente projetos ligados à educação de jovens em comunidades pequenas. Não falava disso para se engrandecer. Pelo contrário, parecia até desconfortável quando alguém elogiava demais. Dizia que dinheiro só fazia sentido quando servia para construir alguma coisa além da própria vaidade. Lara ouviu aquilo em silêncio. Havia conhecido homens que usavam boas ações como vitrine, homens que faziam gentilezas esperando aplauso. Gustavo, no entanto, falava como se aquilo fosse responsabilidade, não mérito, e isso, mais uma vez, a obrigou a rever uma certeza. Pouco depois, todos se reuniram para sair. O grupo seguiu em uma van pequena pelas estradas curvas da serra. Lara escolheu um lugar perto da janela, desejando aproveitar a paisagem sem precisar conversar muito. Gustavo sentou-se algumas fileiras à frente. Ela achou melhor assim. Distância era boa. Distância ajudava a pensar. Mas no meio do caminho, a van passou por uma curva mais fechada, e uma das convidadas, sentada ao lado de Gustavo, começou a se sentir mal. Houve uma pequena movimentação, e os lugares foram trocados. Quando Lara percebeu, Gustavo estava se sentando ao lado dela. Ele perguntou com cuidado se aquilo a incomodava. Lara olhou para a janela e respondeu que não, desde que ele não falasse o trajeto inteiro. Gustavo disse que silêncio também era uma especialidade dele. Ela não respondeu, mas sentiu vontade de sorrir. A estrada seguia entre árvores altas, casas afastadas e trechos em que a neblina parecia tocar o vidro. Por algum tempo, eles realmente ficaram calados. Não era um silêncio constrangedor, era quase confortável. Lara percebeu isso com surpresa. Geralmente ela se sentia obrigada a preencher vazios, a parecer agradável, a explicar seu jeito. Com Gustavo, o silêncio não parecia exigir nada. Depois de alguns minutos, ele perguntou se ela sempre gostou de montanhas. Lara demorou a responder. Disse que sim, porque montanhas davam a sensação de permanência. O mar era bonito, mas mudava o tempo todo. A montanha ficava, resistia, observava. Gustavo ouviu com atenção e disse que talvez fosse por isso que ela gostava delas. Lara perguntou o que ele queria dizer. Ele respondeu que ela também parecia alguém que resistia, mesmo quando ninguém via. A frase tocou fundo. Lara virou o rosto para ele, pronta para erguer outra defesa, mas não encontrou provocação em seus olhos. Encontrou respeito, e isso foi pior, porque respeito não era algo contra o qual ela soubesse lutar. Ao chegarem à vila histórica, o grupo se espalhou pelas ruas estreitas. Havia pequenas lojas de artesanato, casas coloridas e um vento frio que fazia as pessoas caminharem mais próximas umas das outras. Lara ficou um pouco para trás, admirando uma construção antiga com janelas azuis. Gustavo também diminuiu o passo, mas não se aproximou. Apenas acompanhou a uma distância tranquila. Ela perguntou se ele estava vigiando seus passos. Ele respondeu que não. Apenas tinha descoberto que andar depressa demais fazia perder as partes mais bonitas do caminho. Lara ficou calada, mas sentiu aquela frase tocar seu coração. No mirante, a paisagem se abriu diante do grupo. As montanhas pareciam infinitas, cobertas por tons suaves de verde e cinza. Todos tiraram fotos, riram, conversaram. Lara ficou mais afastada, apoiada na mureta, sentindo o vento no rosto. De repente, uma lembrança antiga surgiu sem aviso. Uma viagem que fizera anos antes, com alguém que prometeu amá-la para sempre, e foi embora pouco tempo depois, deixando nela uma dúvida cruel sobre seu próprio valor. O peito apertou. Lara baixou os olhos, tentando disfarçar. Gustavo notou.
Ele não perguntou o que havia acontecido. Apenas se aproximou devagar e ficou ao lado dela. Depois de alguns segundos, disse que algumas paisagens bonitas também podem trazer lembranças difíceis. Lara engoliu em seco. Disse que algumas lembranças aparecem sem pedir licença. Gustavo respondeu que sim, mas que elas não tinham o direito de tomar o lugar inteiro. A delicadeza daquela frase quase desmontou Lara. Ela respirou, tentando manter a firmeza. Não queria chorar ali, não queria parecer frágil. Mas Gustavo não a olhava como alguém frágil. Olhava como alguém que entendia que força também cansa. Ela contou em poucas palavras que já tinha acreditado muito em alguém, que já havia planejado futuros que não aconteceram, que se sentiu tola por amar demais e receber tão pouco. Não entrou em detalhes. Não precisava. A dor, quando é verdadeira, não exige muitas explicações. Gustavo ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele disse que amar de verdade não fazia dela uma pessoa tola. Tolo era quem recebia um amor sincero e não sabia reconhecer. Lara sentiu os olhos arderem. Por um instante, teve vontade de acreditar nele. Esse pensamento a assustou. Ela se afastou um pouco, dizendo que era melhor voltar para perto do grupo. Gustavo concordou sem insistir, e foi justamente essa ausência de pressão que a atingiu de novo. Ele não pedia confiança, não cobrava abertura, apenas oferecia presença, e presença, quando é sincera, pode ser mais forte do que muitas promessas. No almoço, sentaram-se à mesma mesa por acaso, ou talvez porque o destino estivesse se divertindo com a resistência dos dois. A conversa fluiu com naturalidade. Lara riu mais do que esperava. Gustavo contou uma história engraçada sobre uma viagem em que se perdeu tentando impressionar um cliente estrangeiro e acabou entrando em uma festa de casamento desconhecida. Todos riram, inclusive Lara. Ele olhou para ela naquele momento e o sorriso dele suavizou de uma forma diferente, como se ouvir a risada dela fosse uma recompensa que ele não soubesse que queria. Lara percebeu o olhar e sentiu o rosto aquecer. No fim da tarde, quando voltavam para a pousada, a van ficou mais silenciosa. Algumas pessoas dormiam, outras olhavam o celular. Lara estava perto da janela novamente, e Gustavo ao seu lado. Em uma curva suave, a mão dela escorregou e tocou a dele por acaso. Foi um contato rápido, simples, quase nada. Mesmo assim, os dois ficaram imóveis por um segundo. Lara recolheu a mão com pressa. Ele apenas olhou para ela, e naquele olhar havia uma pergunta silenciosa, cheia de cuidado. Lara desviou os olhos para a paisagem, mas por dentro algo havia mudado. Ela já não via Gustavo apenas como um homem arriscado. Via também um homem que talvez estivesse lutando contra os próprios medos. Um homem que dizia temer compromissos, mas que tinha uma forma estranhamente bonita de permanecer nos pequenos momentos. Quando chegaram à pousada, o céu já começava a escurecer. Lara subiu para o quarto sentindo uma mistura de alívio e inquietação. Queria distância dele, queria vê-lo de novo, queria se proteger, queria entender por que, em apenas um dia, Gustavo conseguia fazer o mundo parecer menos pesado. Antes do jantar, ela encontrou sobre a pequena mesa do quarto um bilhete deixado pela organização com a programação da noite. Haveria uma apresentação musical no salão. Lara pensou em não ir. Seria mais seguro ficar no quarto, tomar um banho quente e fingir que nada dentro dela estava despertando. Mas quando se olhou no espelho, percebeu algo que não via há muito tempo. Havia vida em seus olhos. Não uma alegria completa, não uma esperança inteira. Apenas uma pequena luz tímida, quase escondida. Mas estava lá. Clara, que havia passado tanto tempo tentando não sentir nada, começou a perceber que talvez o maior medo não fosse se decepcionar outra vez. Talvez o maior medo fosse descobrir que ainda era capaz de amar. Naquela noite, ao descer para o salão, ela viu Gustavo perto da entrada. Ele não disse nada de imediato, apenas sorriu, como se estivesse feliz por ela ter vindo. Lara aproximou-se com calma, segurando o próprio coração por dentro, e perguntou se ele ainda estava tentando aprender paciência. Gustavo respondeu que sim, principalmente com as coisas que valiam a pena. Lara não respondeu, mas pela primeira vez não fugiu. Lara entrou no salão tentando parecer tranquila, mas por dentro havia uma confusão que ela não conseguia organizar. A apresentação musical ainda não havia começado. Algumas pessoas conversavam perto das mesas, outras escolhiam lugares mais próximos da pequena área, onde dois músicos afinavam os instrumentos.
A pousada estava iluminada de forma suave, com a lareira acesa ao fundo e o som discreto da chuva começando a bater nas janelas. Tudo parecia ter sido preparado para aproximar corações, e talvez fosse justamente isso que a deixava tão inquieta. Gustavo estava ao lado dela em silêncio. Ele não tentava preencher cada segundo com palavras, e isso aos poucos começava a se tornar uma das coisas que Lara mais percebia nele. Muitos homens que haviam passado por sua vida tinham pressa. Pressa de impressionar, pressa de conquistar, pressa de fazer promessas grandes. Gustavo, apesar de toda a fama de homem livre e distante de compromissos, parecia ter uma paciência inesperada quando estava perto dela, e aquela paciência tinha um peso diferente. Não parecia estratégia, parecia cuidado. Eles se sentaram em uma mesa um pouco afastada do centro do salão. Lara escolheu aquele lugar. Gustavo aceitou sem comentar. Sobre a mesa havia uma pequena vela protegida por um vidro, e sua luz tremia devagar, como se também estivesse com medo de se revelar demais. Lara observou a chama por alguns segundos, tentando se distrair do fato de que Gustavo estava tão perto. Ele perguntou se ela gostava de música ao vivo. Lara respondeu que sim, mas dependia da música. Algumas tinham o poder de abrir portas que ela preferia manter fechadas. Gustavo olhou para ela com atenção e disse que entendia. Havia canções que não tocavam apenas no ouvido, tocavam em lugares que a pessoa fingia ter esquecido. Lara baixou os olhos. Mais uma vez ele havia dito algo simples e certeiro. Mais uma vez ela sentiu vontade de se defender e, ao mesmo tempo, de continuar ouvindo. Os músicos começaram a tocar uma melodia calma, dessas que parecem caminhar devagar pela memória da gente. A conversa no salão diminuiu. Alguns convidados se acomodaram melhor nas cadeiras. Outros fecharam os olhos, deixando a música preencher o ambiente. Lara sentiu um nó se formar na garganta. Não era tristeza exatamente. Era uma saudade sem nome. Saudade da mulher que ela tinha sido antes de aprender a desconfiar. Saudade da coragem que um dia teve para amar sem medir cada passo. Saudade de acreditar que o amor podia ser um lugar seguro. Gustavo percebeu a mudança no rosto dela. Ele não perguntou nada. Apenas empurrou com delicadeza um copo de água para mais perto de Lara. O gesto foi pequeno, quase invisível para qualquer outra pessoa, mas para ela significou muito, porque não havia cobrança, não havia curiosidade invasiva. Havia apenas a percepção silenciosa de que ela precisava de um instante. Lara segurou o copo e respirou. Depois de algum tempo, ela disse que aquela música parecia uma lembrança antiga. Gustavo perguntou se era uma lembrança boa. Lara demorou a responder. Disse que um dia tinha sido. Depois ficou difícil separar a lembrança da dor que veio depois. Ele assentiu, como quem compreendia sem precisar saber todos os detalhes. Lara não sabia por que continuou falando. Talvez fosse a música, talvez fosse a chuva, talvez fosse o modo como Gustavo a escutava, sem pressa de interromper, sem ansiedade para dar conselhos fáceis. Ela contou que por muito tempo acreditou que amar significava insistir. Insistir mesmo quando a outra pessoa não cuidava. Insistir mesmo quando o coração já estava cansado. Disse que confundiu força com permanência em lugares que a machucavam e que, quando finalmente foi embora, saiu se sentindo culpada por ter demorado tanto. Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos. Seu olhar não tinha pena, tinha respeito, e isso fez Lara se sentir menos exposta. Ele disse que ninguém deveria se culpar por ter amado com sinceridade, que algumas pessoas só descobrem que merecem mais depois de tentar salvar algo sozinhas por tempo demais. Lara sentiu os olhos brilharem, mas conteve as lágrimas. Não queria chorar, não ali, não diante dele, mas havia algo profundamente acolhedor em ouvir aquilo de alguém que até o dia anterior ela havia decidido manter à distância. Então ela virou a pergunta. Quis saber por que Gustavo tinha tanto medo de compromisso. Ele ficou em silêncio, como se aquela pergunta tocasse uma parte dele que raramente recebia luz. Por um momento, Lara pensou que ele fosse desconversar. Esperava uma resposta charmosa, uma piada, uma frase vaga. Mas Gustavo olhou para a vela sobre a mesa e falou com sinceridade. Disse que cresceu vendo pessoas que se amavam se machucarem por não saberem ficar. Viu promessas se transformarem em cobranças, afeto virar prisão, presença virar disputa. Aprendeu cedo a associar compromisso à perda de liberdade.
Por isso, quando alguém começava a chegar perto demais, ele recuava. Não porque não sentisse nada, mas porque o sentimento dava a ele a sensação de perder o controle. Lara ouviu com atenção. Pela primeira vez enxergou com mais clareza a armadura de Gustavo. Ele não fugia por frieza, fugia por medo. E medo, ela sabia muito bem, podia disfarçar-se de muitas coisas. Ela disse que talvez ele confundisse compromisso com prisão, porque nunca tinha experimentado um amor que também fosse descanso. Gustavo levantou os olhos para ela. A frase pareceu atingi-lo de forma profunda. Ele ficou alguns segundos sem responder, como se estivesse tentando guardar aquelas palavras dentro de si. Depois, disse que talvez ela estivesse certa. Talvez ele sempre tivesse se afastado antes de descobrir. A música mudou. Começou uma canção mais suave, quase um convite. Alguns casais se levantaram para dançar no pequeno espaço livre do salão. Lara observou, tentando disfarçar a emoção. Dançar sempre lhe pareceu uma forma bonita de confiar. 2 passos diferentes tentando encontrar o mesmo ritmo. Gustavo percebeu o olhar dela. Ele perguntou se Lara dançava. Ela respondeu que já tinha dançado mais. Ele perguntou se ainda lembrava. Lara sorriu de lado e disse que algumas coisas o corpo esquece, mas o coração não. Gustavo se levantou devagar e estendeu a mão, sem pressão, sem confiança exagerada. Apenas um convite simples, silencioso, respeitoso. Lara olhou para a mão dele. A primeira reação foi recusar. A memória mandou ter cuidado. O medo sussurrou que aquilo era arriscado demais, que dançar com Gustavo poderia abrir uma porta que ela ainda não estava pronta para atravessar. Mas havia outra voz, menor e mais corajosa, dizendo que nem todo passo precisava terminar em queda. Às vezes, um passo era só um passo, e às vezes, aceitar uma mão não significava se perder, mas permitir-se ser acompanhada. Ela colocou a mão sobre a dele. Gustavo não apertou forte, apenas a conduziu até o centro do salão com uma delicadeza que fez o coração dela acelerar. A música parecia distante e próxima ao mesmo tempo. Eles começaram a dançar devagar, sem movimentos elaborados, apenas seguindo o ritmo com cuidado. Lara manteve os olhos baixos no início, tentando controlar a emoção. Gustavo respeitou seu silêncio. Aos poucos ela se permitiu olhar para ele. E o que encontrou a desarmou completamente. Não havia conquista no olhar de Gustavo. Não havia pressa. Havia admiração. Gustavo disse em voz baixa que ela parecia carregar o mundo nas costas. Lara respondeu que às vezes não sabia como deixar o mundo no chão. Ele disse que talvez não precisasse lidar com o peso do mundo de uma vez. A frase tocou o coração de Lara. Quando a música terminou, eles não se afastaram imediatamente. Ficaram parados por um segundo, próximos o suficiente para que o silêncio se tornasse cheio de significado. Lara sentiu que Gustavo queria dizer algo, mas ele não disse. Talvez por cuidado, talvez por medo, talvez porque algumas emoções, quando são novas demais, ainda não sabem virar palavras. Ela foi a primeira a se afastar. Apenas sorriu, pequeno e sincero. Gustavo sorriu de volta. Naquela noite, depois da apresentação, o grupo continuou conversando no salão. Lara permaneceu mais tempo do que imaginava. Riu de histórias simples, comentou sobre a música, ouviu os outros convidados. Mas de vez em quando, seus olhos procuravam Gustavo. E quase sempre, ele já estava olhando para ela. Havia uma tensão suave entre os dois. Uma corrente invisível feita de respeito, curiosidade e medo. Lara sabia que ainda não confiava completamente. Gustavo sabia que ainda tinha vontade de recuar. Mas mesmo assim, alguma coisa os puxava um para o outro, como se a vida estivesse dizendo que certas histórias não aparecem para serem evitadas. Mais tarde, quando Lara subiu para o quarto, encontrou Gustavo no corredor. Por um momento, nenhum dos dois falou. A chuva continuava lá fora, batendo nas janelas com delicadeza. O mundo parecia menor, mais silencioso. Gustavo disse que aquela dança tinha sido a melhor parte do dia dele. Lara sentiu o coração bater mais forte. Tentou responder com leveza, mas a voz saiu mais sincera do que esperava. Disse que, para ela, também tinha sido bonito. A palavra bonito ficou suspensa entre os dois. Gustavo deu um passo discreto para trás, como quem escolhia respeitar o limite antes mesmo que ele fosse pedido. Desejou boa noite. Lara respondeu, mas não entrou no quarto de imediato. Ficou olhando para ele por mais um segundo. Quando entrou no quarto e fechou a porta, não chorou, não sorriu de imediato. Apenas fechou os olhos e levou a mão ao coração.
Ele batia rápido, vivo, assustado. Fazia muito tempo que Lara sentia seu coração batendo assim. Não era paixão completa, não era amor declarado. Era o começo de uma possibilidade. E possibilidades, às vezes, são mais assustadoras do que certezas. Do outro lado do corredor, Gustavo permaneceu parado por alguns segundos antes de seguir para o próprio quarto. Ele também sentia algo mudando. Pela primeira vez em muito tempo, não queria fugir de uma aproximação. Queria entendê-la, queria cuidar dela. E naquela noite, enquanto a chuva lavava a serra e a pousada adormecia devagar, Lara e Gustavo perceberam, cada um em seu silêncio, que o segundo dia daquela viagem talvez não trouxesse apenas novas conversas. Talvez trouxesse a coragem e um sentimento puro e verdadeiro que ambos vinham adiando há anos. Lara acordou com o som da chuva fina batendo na janela. Por alguns segundos, ainda entre o sono e a lembrança, ela teve a sensação de que a noite anterior havia sido apenas um sonho. A música, a dança, o olhar de Gustavo, a frase dele dizendo que aquela tinha sido a melhor parte do dia. Tudo parecia delicado demais para pertencer à vida real. Lara levantou-se devagar, abriu a cortina e observou as montanhas cobertas por nuvens baixas. O mundo parecia quieto, como se esperasse uma decisão dela. Mas que decisão poderia tomar se nem ela entendia o que estava acontecendo? Em apenas 2 dias, Gustavo Martins havia mexido com seus sentimentos. Ele não havia feito promessas, não havia invadido seus limites, não havia tentado convencê-la de nada. Ainda assim, estava despertando um sentimento impossível de negar, e isso a assustava mais do que qualquer insistência. Ela se olhou no espelho enquanto penteava os cabelos. Seus olhos pareciam diferentes, mais vivos, mais atentos, mas também mais vulneráveis. Lara conhecia aquele brilho, o mesmo brilho que no passado antecedeu algumas das maiores dores de sua vida. Por isso decidiu que naquele dia seria mais cuidadosa. Não fria, não rude, apenas cuidadosa. Ela precisava lembrar quem era, precisava lembrar o quanto custou se reconstruir depois de ter sido quebrada por expectativas que nunca se cumpriram. Quando desceu para o café, encontrou Gustavo conversando com alguns convidados perto da entrada do salão. Ele estava sorrindo, mas no momento em que a viu, o sorriso mudou. Ficou mais calmo, mais sincero, quase íntimo. Lara sentiu o impacto daquele olhar e desviou depressa, fingindo interesse na mesa de frutas. Tentou agir normalmente. Pegou um prato, serviu-se, cumprimentou algumas pessoas e se sentou em uma mesa maior, cercada por outros convidados, para evitar que Gustavo se aproximasse com facilidade. Foi uma defesa pequena, mas era uma defesa. Gustavo percebeu. Ele não tentou atravessar o salão para falar com ela. Não fez perguntas. Não demonstrou incômodo. Apenas respeitou a distância. E, de alguma forma, aquilo doeu em Lara. Ela queria que ele entendesse seu silêncio, mas também temia que entendesse demais. Queria espaço, mas sentiu falta quando ele não ocupou o lugar ao seu lado. Era contraditório, confuso, humano. Ela queria se proteger sem perder o que começava a nascer. Mas ninguém ensina ao coração como fazer isso sem se ferir. Depois do café, a programação mudou por causa da chuva. O passeio ao ar livre foi cancelado e os organizadores sugeriram uma atividade dentro da pousada. Cada convidado deveria participar de uma roda de conversa sobre histórias de recomeço. O projeto cultural que celebravam tinha justamente esse propósito: ajudar pessoas a reconstruírem caminhos através da arte, da leitura e da educação. Lara gostou do tema, mas não da exposição. Falar sobre recomeços era fácil quando se falava dos outros. Quando o assunto tocava a própria vida, cada palavra parecia exigir coragem demais. A roda aconteceu em uma sala ampla, com sofás, cadeiras. As pessoas começaram contando experiências simples: uma mudança de cidade, um trabalho deixado para trás, uma amizade recuperada depois de anos. Lara escutava em silêncio, com as mãos unidas no colo. Gustavo estava sentado do outro lado da sala. Não olhava para ela o tempo todo, mas quando seus olhos se encontravam, havia algo ali que parecia perguntar se ela estava bem. Lara fingia que sim, até que uma das organizadoras pediu que ela falasse. Por um instante, Lara sentiu o corpo inteiro congelar. Todos olharam em sua direção com gentileza, mas ainda assim, ela se sentiu exposta. Poderia dizer algo breve, educado, superficial. Poderia falar que recomeçar era importante
e encerrar o assunto. Mas quando abriu a boca, a verdade saiu antes da defesa. Ela disse que recomeçar às vezes não era bonito como as pessoas imaginavam, que nem sempre vinha com sorrisos, malas prontas e esperança no peito. Às vezes, recomeçar era levantar da cama sem vontade, era apagar mensagens antigas com a mão tremendo. Era aprender a jantar sozinha, sem sentir vergonha do silêncio. Era olhar para o espelho e tentar reconhecer alguém que passou tempo demais aceitando migalhas em nome do amor. A sala ficou completamente silenciosa. Lara sentiu os olhos arderem, mas continuou. Disse que demorou para entender que amor não deveria ser uma prova de resistência, que ninguém deveria precisar implorar por cuidado, que quando uma pessoa ama sozinha por dois, chega um dia em que o coração não aguenta mais carregar aquilo. E quando esse dia chega, ir embora parece o fim, mas pode ser o primeiro ato de amor próprio. Quando terminou, respirou fundo, envergonhada pela própria sinceridade. Algumas pessoas estavam emocionadas. Uma mulher ao lado dela tocou de leve sua mão em sinal de apoio. Lara agradeceu com um pequeno sorriso, mas seus olhos procuraram Gustavo sem querer. Ele a observava com uma intensidade serena. Não havia pena, não havia surpresa, havia admiração. E isso quase a desfez. Pouco depois a roda continuou, mas Lara já não conseguia prestar atenção. Sentia-se aberta demais, como se tivesse deixado cair no chão uma parte que costumava esconder. Ao final da atividade, levantou-se antes dos outros e saiu para o corredor. Precisava respirar, precisava voltar a se sentir inteira. Caminhou até uma varanda coberta nos fundos da pousada, onde a chuva caía diante das montanhas em fios finos e constantes. Não demorou para Gustavo aparecer. Ele parou na entrada da varanda, mantendo distância. Perguntou se podia ficar. Lara, cansada demais para fingir, respondeu que sim. Por alguns instantes, os dois apenas ouviram a chuva. Depois, Gustavo disse que ela tinha sido muito corajosa. Lara soltou um riso fraco e respondeu que não se sentia corajosa. Sentia-se exposta. Ele disse que às vezes coragem era exatamente isso, mostrar uma ferida sem permitir que ela definisse quem a pessoa é. Lara fechou os olhos. A voz dele tinha um cuidado que a alcançava antes que ela pudesse impedir, e naquele momento o medo dela reagiu. Um medo antigo, forte, treinado por todas as vezes em que ela confiou e se decepcionou. Ela virou-se para Gustavo e disse que ele precisava parar. Gustavo pareceu confuso, mas não se aproximou. Lara continuou com a voz emocionada. Disse que ele precisava parar de ser tão atento, tão calmo, tão fácil de querer por perto. Disse que ele não tinha o direito de chegar devagar, respeitar seus silêncios, olhar para ela daquele jeito e despertar sentimentos que ele não podia corresponder. As palavras saíram com força, mas por trás delas havia dor. Gustavo ouviu tudo em silêncio. A chuva parecia aumentar ao redor. Lara passou a mão pelo rosto, tentando se recompor. Disse que já havia sobrevivido a ausências demais e que não queria sobreviver a mais uma. Disse que ele mesmo havia admitido ter medo de compromisso e ela não podia se permitir gostar de alguém que talvez fugisse no momento em que o sentimento ficasse sério. Gustavo baixou os olhos. Pela primeira vez, Lara viu a segurança dele vacilar. Ele disse que ela tinha razão em ter medo. Disse que ele também tinha, que passou anos indo embora antes que alguém pudesse pedir para ele ficar, que se convenceu de que era melhor assim, mais honesto, mais simples, menos doloroso. Mas então ela apareceu com aquele jeito de quem não pedia nada e mesmo assim fazia tudo dentro dele querer mudar. Lara ficou imóvel. Gustavo continuou. Disse que não sabia prometer o que ainda estava aprendendo a ser. Não queria mentir. Não queria dizer palavras grandes apenas para acalmar o momento, mas podia ser sincero. E a sinceridade era que, pela primeira vez em muito tempo, a ideia de ir embora parecia pior do que a ideia de ficar. A frase atingiu Lara profundamente. Ela queria acreditar, queria muito, mas a memória ainda gritava dentro dela. Lara disse que palavras bonitas também machucam quando não viram atitudes. Gustavo concordou. Disse que não queria que ela acreditasse nele por causa de uma frase. Queria apenas a chance de mostrar, passo a passo, que talvez pudesse ser diferente do homem que sempre foi. Os dois ficaram em silêncio. A chuva caía diante deles. A serra desaparecia e reaparecia por trás da neblina. Lara sentia uma batalha inteira acontecendo dentro do peito. Uma parte dela queria se afastar naquele instante,
voltar para o quarto e encerrar qualquer possibilidade antes que fosse tarde. Outra parte, mais frágil e mais verdadeira, queria permanecer. Queria olhar para Gustavo sem medo. Queria aceitar que talvez nem toda aproximação fosse uma ameaça. Gustavo deu um pequeno passo para trás, como se entregasse a decisão a ela. Disse que não iria forçar nada, que se ela quisesse distância, ele respeitaria. Mas, se ela permitisse, ele ficaria ali. Não para salvar, não para convencer, não para prometer o mundo, apenas para ficar. Lara olhou para ele por um longo momento, e naquele segundo, percebeu que a escolha não era entre amar e não sofrer. Ninguém podia garantir isso. A escolha era entre continuar vivendo trancada ou permitir que a vida tocasse novamente seu coração, mesmo com cuidado, mesmo com medo, mesmo sem certezas. Ela não respondeu com palavras, apenas permaneceu na varanda. Gustavo entendeu. Não sorriu demais, não comemorou. Apenas ficou ao lado dela, em silêncio, olhando a chuva, e foi nessa permanência simples que Lara sentiu algo se acalmar dentro de si. O conflito ainda existia, o medo ainda estava lá, mas, pela primeira vez, ele não estava vencendo sozinho. Naquela tarde, nenhum dos dois disse que estava apaixonado, mas ambos souberam. E quando a chuva começou a diminuir, Lara percebeu que talvez o amor não chegasse sempre como um relâmpago. Às vezes, ele chegava como alguém que escolhe ficar na varanda, respeitando o silêncio, enquanto o coração ferido decide se ainda tem coragem de abrir a porta. Depois daquela conversa na varanda, algo mudou entre Lara e Gustavo. Não foi uma mudança barulhenta, dessas que todo mundo percebe de imediato. Foi uma mudança silenciosa, quase secreta, como quando a chuva para aos poucos e a gente só percebe que o mundo ficou diferente quando ouve de novo o som dos próprios pensamentos. Lara não saiu dali completamente segura. Gustavo também não. Mas os dois deixaram aquela varanda com a sensação de que haviam atravessado uma ponte estreita, daquelas que balançam com o vento, mas ainda assim levam a algum lugar. O resto da tarde seguiu mais calmo. A chuva diminuiu e a pousada ganhou uma luz suave, meio dourada, meio cinzenta, como se o céu ainda estivesse decidindo se queria se abrir. Alguns convidados foram descansar. Outros ficaram espalhados pela sala de leitura, pela recepção e pelo pequeno café interno. Lara escolheu caminhar sozinha por um corredor comprido, onde havia quadros antigos nas paredes e janelas voltadas para o jardim molhado. Ela precisava entender o que estava sentindo. Precisava separar o medo da intuição, a lembrança da realidade, o passado de Gustavo. Esse era o problema. Gustavo não parecia com o passado dela. E justamente por isso era tão difícil lidar com ele. Se ele fosse grosseiro, ela se afastaria. Se fosse insistente, ela levantaria suas defesas. Se tentasse encantá-la com promessas exageradas, ela reconheceria o roteiro antigo e encerraria a história antes que ela começasse. Mas Gustavo não fazia nada disso. Ele aparecia com cuidado, falava com verdade, respeitava os silêncios, não diminuía as dores dela, não ria dos seus receios, não tentava parecer perfeito. E para Lara isso era novo demais. Ela parou diante de uma janela e observou as gotas escorrendo pelo vidro. Pensou nas palavras dele. A ideia de ir embora parecia pior do que a ideia de ficar. Aquela frase ainda ecoava dentro dela. Gustavo não havia prometido amor eterno, e talvez justamente por isso ela tivesse acreditado um pouco. Porque promessas grandes eram fáceis de dizer. Difícil era admitir medo, incerteza e, mesmo assim, escolher permanecer. No fim da tarde, os organizadores avisaram que fariam uma pequena visita ao centro da cidade, já que a chuva havia dado trégua. Seria um passeio breve, apenas para caminhar pelas ruas iluminadas, comprar lembranças e tomar algo quente antes do jantar. Lara pensou em não ir. A conversa com Gustavo ainda estava viva demais, mas ficar sozinha no quarto talvez a fizesse pensar ainda mais. Então pegou o casaco e se juntou ao grupo. Gustavo estava na entrada da pousada, conversando com um senhor que falava animadamente sobre a história da região. Quando viu Lara se aproximar, não interrompeu a conversa de imediato. Apenas olhou para ela com calma, e esse simples gesto pareceu perguntar se ela estava bem. Lara respondeu com um leve movimento de cabeça. Era pouco, mas para eles já significava muito. O grupo seguiu a pé por uma rua de pedras úmidas. As luzes das lojas começavam a acender, refletindo no chão molhado.
Havia cheiro de madeira, café e terra depois da chuva. Lara caminhava alguns passos à frente de Gustavo, ouvindo as conversas ao redor, mas sentindo a presença dele como se fosse uma melodia baixa ao fundo. Não era incômodo. Era estranho, mas não incômodo. Pela primeira vez, a presença de alguém não parecia uma ameaça. Parecia uma companhia possível. Em uma pequena livraria, Lara entrou para escapar do frio. O lugar era simples e acolhedor, com prateleiras de madeira, livros usados e um balcão onde uma senhora organizava marcadores de página artesanais. Lara passou os dedos pelas lombadas dos livros, lendo títulos sem pressa. Gustavo entrou pouco depois, mas ficou distante, fingindo interesse por uma prateleira de biografias. Ela percebeu e sorriu sozinha. Ele estava tentando não invadir o espaço dela, e isso, de algum modo, tornava sua presença ainda mais forte. Lara encontrou um livro antigo de poemas. Abriu em uma página qualquer e leu uma frase sobre o amor ser uma casa que se constrói sem pressa. Seu coração apertou. Antes que pudesse fechar o livro, ouviu a voz de Gustavo, baixa, ao seu lado. Ele disse que aquela frase combinava com ela. Lara perguntou se agora ele também interpretava poemas. Gustavo respondeu que só tentava entender os sinais quando eles apareciam com boa caligrafia. Ela riu, um riso breve, verdadeiro, desses que escapam antes da defesa chegar. Gustavo ficou olhando para ela por um instante e havia tanta ternura naquele olhar que Lara sentiu vontade de baixar os olhos, mas não baixou. Sustentou o olhar dele, mesmo com o coração acelerado. Foi nesse momento que um dos convidados entrou apressado na livraria chamando Gustavo. Havia recebido uma ligação importante de um cliente e precisava da opinião dele sobre uma situação urgente. Gustavo pediu licença a Lara e se afastou para atender. Ela continuou com o livro nas mãos, mas a leveza do momento se quebrou quando ouviu, sem querer, parte da conversa. Gustavo falava com seriedade. Dizia que voltaria para São Paulo na manhã seguinte, se fosse realmente necessário, que resolveria tudo pessoalmente, que não havia problema em antecipar sua saída. Lara sentiu o coração aperta. A manhã seguinte ainda seria o terceiro dia da viagem. Eles ainda teriam tempo, ou ela achava que teriam. De repente, todas as dores antigas encontraram uma brecha. A mente dela foi mais rápida que a realidade. Ele vai embora. Claro que vai. Homens como ele sempre vão. Primeiro dizem que querem ficar. Depois aparece uma desculpa importante, uma obrigação, uma vida esperando em outro lugar. Lara fechou o livro devagar e o colocou de volta na prateleira, tentando controlar a decepção antes que ela virasse lágrima. Quando Gustavo voltou, encontrou o rosto dela diferente. Ele perguntou se estava tudo bem. Lara respondeu que sim, com aquela calma falsa que ela usava quando estava prestes a se afastar por completo. Perguntou se ela tinha ouvido a ligação. Lara disse que não precisava explicar nada. A vida dele era dele. Ele não devia justificativas a ninguém, muito menos a ela. Gustavo parou um momento olhando para ela e disse que talvez não devesse justificativas, mas queria dar, porque ela importava. A palavra importava atingiu Lara como um golpe suave. Ela quis acreditar, mas a parte ferida falou primeiro. Ela disse que era sempre assim. Tudo parecia bonito até surgir uma saída conveniente. Disse que ele não precisava fingir que ficaria se já estava pronto para partir. Disse que era melhor ser honesto antes que ela começasse a esperar algo que ele nunca poderia oferecer. Gustavo ficou sério. Não respondeu de imediato. A livraria parecia pequena demais para aquele conflito. Do lado de fora, o grupo seguia pelas lojas, alheio ao que acontecia entre eles. Gustavo disse que a ligação era sobre uma emergência de trabalho, mas que ele ainda não havia decidido ir. Lara respondeu que ele havia dito que voltaria se fosse necessário. Ele concordou. Disse que sim, porque essa sempre foi sua reação diante de qualquer pressão. Resolver, controlar, partir. Mas que, depois que desligou, percebeu algo que o assustou. Pela primeira vez, ele não queria escolher o caminho mais fácil. Não queria usar o trabalho como desculpa para fugir do que sentia. Não queria transformar uma obrigação em fuga disfarçada. Lara ficou em silêncio. Gustavo deu um passo cuidadoso, mantendo distância suficiente para que ela não se sentisse encurralada. Disse que entendia se ela duvidasse, entendia porque ele mesmo havia dado motivos ao mundo para acreditar que não ficava. Mas havia uma diferença entre o homem que ele foi e o homem que estava tentando ser naquele momento.
E aquela diferença começava com uma escolha simples. Lara perguntou que escolha era essa. Gustavo olhou para ela com uma firmeza emocionada e respondeu que ficaria até o fim da viagem, que resolveria o problema por telefone, delegaria o que fosse necessário e não iria embora naquela noite, nem na manhã seguinte. Não por obrigação, não para provar algo em uma cena bonita, mas porque queria estar ali, com ela, com o que eles ainda não sabiam nomear, com o medo e a esperança no mesmo lugar. Lara sentiu a garganta apertar. Ela não esperava por aquilo. Esperava uma justificativa elegante, talvez um pedido de compreensão, talvez uma promessa vaga de que se veriam depois. Mas Gustavo estava fazendo algo mais difícil. Estava contrariando o próprio padrão. Estava escolhendo ficar antes mesmo que ela pedisse. Ainda assim, Lara tinha medo. Disse que uma escolha de um dia não apaga anos de fuga. Gustavo respondeu que sabia, mas toda mudança verdadeira começava em um dia, e aquele era o dele. A sinceridade da frase desarmou Lara aos poucos. Ela olhou para o homem à sua frente e percebeu que ele também estava vulnerável. Gustavo não parecia o homem inabalável de quem todos falavam. Parecia alguém diante de uma decisão importante, assustado com a própria vontade de mudar. E naquele instante, Lara entendeu que não era a única arriscando alguma coisa. Ele também estava. Ela perguntou por que ela. Gustavo não respondeu rápido. Pensou com cuidado como se quisesse entregar uma verdade limpa, sem enfeite. Disse que, com ela, ele não sentia vontade de representar. Não precisava ser o homem admirado, o homem resolvido, o homem que sempre sabia o que fazer. Com ela, ele podia admitir medo, podia errar uma palavra, podia ficar em silêncio. E, de algum modo, mesmo quando Lara tentava afastá-lo, ela o fazia querer ser melhor, não para impressioná-la, mas para merecer a confiança que ela tinha tanto medo de oferecer. Lara desviou o olhar para a janela da livraria. As luzes da rua refletiam no vidro, misturadas às últimas gotas de chuva. Seu coração estava dividido entre correr e ficar. Mas fugir daquele momento seria negar a si mesma algo precioso. Gustavo havia escolhido permanecer. Ela voltou a olhar para ele e disse que ainda tinha medo. Gustavo respondeu que também tinha. Lara perguntou o que fariam com isso. Ele sorriu de forma pequena, quase tímida, e disse que talvez pudessem caminhar mesmo com medo, desde que ninguém soltasse a mão do outro sem avisar. Lara não sabia se aquela frase era uma promessa. Talvez fosse, mas não uma promessa exagerada, era uma promessa possível, humana, construída para aquele instante. Ela olhou para a mão de Gustavo. Ele não a estendeu, não pediu, não pressionou, apenas ficou ali, e foi Lara quem, devagar, aproximou a própria mão da dele. O toque foi leve, cheio de cuidado, mas carregado de significado. Não havia pressa, não havia espetáculo. Havia apenas duas pessoas feridas de modos diferentes, tentando descobrir se ainda podiam confiar. Gustavo entrelaçou os dedos aos dela com delicadeza. Lara sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas dessa vez não eram lágrimas de abandono, eram lágrimas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não foi embora quando ela mostrou medo. Alguém não a chamou de complicada. Alguém não transformou sua dor em peso. Gustavo ficou. Eles saíram da livraria alguns minutos depois, ainda de mãos dadas. O grupo estava mais à frente, rindo diante de uma loja de chocolates. Ninguém pareceu notar de imediato, mas para Lara, o mundo inteiro havia percebido. Cada passo ao lado dele parecia simples e imenso ao mesmo tempo. Na volta para a pousada, Gustavo caminhou ao seu lado sem tentar transformar o gesto em algo maior do que ela podia suportar. Lara agradeceu por isso em silêncio. O carinho estava ali, firme e discreto, como uma luz acesa em uma casa distante. Não precisava gritar para ser visto. Quando chegaram, a noite já havia tomado conta da serra. O ar estava frio, mas Lara não se sentia tão sozinha dentro dele. Antes de entrarem, Gustavo parou por um momento e olhou para ela. Disse que ainda precisava fazer algumas ligações de trabalho, mas faria dali. Não iria embora. Lara acreditou um pouco mais. Mais tarde, no quarto, Lara sentou-se na beira da cama e olhou para a própria mão, como se ainda pudesse sentir o toque dele. Não era apenas romance. Era a sensação de que uma parte dela, cansada de esperar e se decepcionar, havia recebido uma resposta diferente. Gustavo poderia ter partido. Poderia ter escolhido o caminho conhecido. Poderia ter confirmado todos os medos dela, mas escolheu ficar. E naquele segundo dia,
Lara entendeu que talvez o amor não fosse feito apenas de declarações bonitas. Talvez o amor começasse quando alguém tinha todas as desculpas para ir embora, mas encontrava dentro de si uma razão maior para permanecer. Naquela noite, depois da volta ao centro da cidade, a pousada parecia guardar um segredo. O frio da serra havia aumentado e as janelas do salão estavam levemente embaçadas. Do lado de fora, a neblina descia devagar sobre as montanhas, cobrindo o caminho por onde todos tinham passado pouco antes. Do lado de dentro, havia conversa baixa, cheiro de comida caseira e uma sensação de aconchego que Lara não lembrava de sentir havia muito tempo. Ainda assim, ela estava inquieta. Não por tristeza, não por medo apenas, mas por aquela estranha emoção que nasce quando algo bonito começa a parecer possível. Gustavo havia cumprido o que disse. Não foi embora. Ficou na pousada, resolveu o problema de trabalho por telefone e, quando apareceu no jantar, havia no rosto dele um cansaço discreto, mas também uma serenidade nova. Lara percebeu antes mesmo que ele se aproximasse. Era como se Gustavo tivesse vencido uma batalha silenciosa dentro de si. Talvez ninguém mais naquela mesa entendesse o significado daquela permanência. Para os outros, ele apenas continuava ali. Para Lara, no entanto, aquele gesto tinha o peso de uma promessa sem palavras. Ele se sentou perto dela, mas não próximo demais. Cumprimentou todos com educação, participou das conversas e evitou transformar o que havia acontecido na livraria em assunto diante dos outros. Lara agradeceu em silêncio por essa delicadeza. Ela ainda não sabia lidar com o que sentia. Havia uma parte dela querendo sorrir sem motivo, e outra parte querendo lembrá-la de que 3 dias eram pouco tempo, que sentimentos intensos podiam confundir, que o coração, quando carente de cuidado, às vezes confundia a atenção com amor. Mas Gustavo não era apenas atenção, era presença. Essa palavra ficou dentro dela durante todo o jantar. Presença. Ele estava ali quando poderia ter ido embora. Estava ali sem pressionar. Estava ali sem exigir que ela se abrisse mais rápido do que podia. E para uma mulher que tantas vezes se sentiu deixada para trás, a presença de alguém podia ser mais emocionante do que qualquer declaração. Depois do jantar, alguns convidados sugeriram uma pequena conversa ao redor da lareira. A ideia era simples. Cada pessoa deveria contar algo que gostaria de deixar para trás antes do fim daquela viagem. Lara sentiu o estômago apertar. Aquele tipo de atividade parecia sempre encontrá-la quando ela menos estava pronta. Pensou em subir para o quarto. Pensou em dizer que estava cansada. Mas Gustavo, ao perceber sua hesitação, apenas olhou para ela com calma. Não pediu que ficasse. Não insistiu. Só deixou claro com o olhar que ela não estaria sozinha se decidisse permanecer. Lara ficou. As pessoas começaram falando. Uma mulher disse que queria deixar para trás a culpa por não ter sido a mãe perfeita. Um senhor falou que queria se despedir do medo de envelhecer sozinho. Um jovem contou que desejava abandonar a vergonha de tentar de novo depois de fracassar. Cada história parecia acender uma pequena chama naquele salão. Lara escutava com atenção, sentindo que todos ali, de alguma forma, carregavam feridas invisíveis. Quando chegou a vez de Gustavo, ele ficou alguns segundos em silêncio. Lara olhou para ele, surpresa com a seriedade em seu rosto. Gustavo disse que queria deixar para trás o costume de fugir antes que alguém pudesse enxergar quem ele era de verdade. Falou sem dramatizar, mas com sinceridade. Disse que passou muitos anos acreditando que ser livre significava não precisar de ninguém, não depender de nenhum afeto, não criar raízes em lugar algum. Porém, naquele fim de semana, estava começando a entender que talvez liberdade também pudesse ser a coragem de escolher ficar. A coragem de construir algo sem sentir que isso diminuía quem ele era. O salão ficou quieto. Lara sentiu cada palavra, como se tivesse sido dita diretamente ao seu coração. Gustavo não olhou para ela o tempo todo, mas quando seus olhos finalmente se encontraram, não havia dúvida. Aquela confissão era dele, mas também pertencia ao que estava acontecendo entre os dois. Ele estava se expondo diante de outras pessoas, não para impressionar Lara, mas porque talvez pela primeira vez estivesse cansado de ser apenas o homem que sempre ia embora. Quando chegou a vez dela, Lara sentiu a garganta fechar. Por um instante pensou em falar algo simples, dizer que queria deixar para trás o excesso de preocupação ou a dificuldade de confiar,
Mas aquelas respostas pareciam pequenas diante do que ela realmente carregava. Ela respirou fundo, olhou para o fogo e deixou a verdade sair com cuidado. Disse que queria deixar para trás a ideia de que precisava pagar pelo erro dos outros. Disse que, por muito tempo, viveu como se amar novamente fosse uma imprudência, como se todo carinho escondesse uma ameaça, como se todo começo já trouxesse uma despedida marcada. Disse que se cansou de desconfiar da felicidade antes mesmo que ela chegasse, e que talvez ainda não soubesse acreditar por completo, mas queria parar de tratar o próprio coração como se ele fosse culpado por ter sido ferido. A voz dela tremeu na última frase. Ninguém interrompeu. Ninguém tentou consolar depressa. Havia um respeito profundo no silêncio da sala. Gustavo a olhava com os olhos brilhando de emoção, como se ele reconhecesse a coragem dela e quisesse protegê-la, não do mundo inteiro, mas daquele momento em que a vulnerabilidade parece grande demais para caber no peito. Depois da roda, as pessoas foram se dispersando aos poucos. Lara foi até uma mesa próxima à janela e ficou olhando a neblina lá fora. Sentia-se leve e assustada. Havia dito em voz alta algo que antes mal conseguia admitir para si mesma. Queria parar de tratar seu coração como culpado. Aquela frase continuava ecoando dentro dela. Gustavo se aproximou devagar. Perguntou se ela queria ficar sozinha. Lara olhou para ele e respondeu que não sabia. Ele aceitou a resposta como se ela fosse suficiente. Ficaram lado a lado olhando a noite. Então Lara disse que tinha medo de estar se deixando levar pela emoção da viagem. Medo de voltar para casa e descobrir que tudo aquilo só fazia sentido ali, entre montanhas, chuva e conversas profundas. Medo de que, longe daquele lugar, Gustavo voltasse a ser o homem que não queria compromisso e ela voltasse a ser a mulher que não acreditava no amor. Gustavo ouviu com atenção. Depois respondeu que também pensou nisso. Mas ele não queria fingir que era apenas encantamento de viagem. Não quando o que sentia por ela parecia mais verdadeiro do que muitas coisas que viveu por anos. Lara sentiu o coração bater forte. Perguntou o que ele sentia. Ele disse que sentia vontade de conhecê-la melhor. Vontade de ouvi-la falar sobre o que ama, sobre o que teme, sobre o que ainda sonha mesmo fingindo que não sonha. Disse que sentia vontade de ligar no dia seguinte, e no outro, depois daquele. Vontade de estar presente sem que ela precisasse pedir. Vontade de provar com atitudes pequenas e constantes que ele podia aprender a ficar. Lara ficou em silêncio. Aquilo não era uma declaração exagerada. Era honesto. Era exatamente o tipo de verdade que o coração dela conseguia receber sem se sentir pressionado. Lara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Gustavo viu e não se aproximou de imediato. Então Lara deu um passo em direção a ele. Foi um gesto pequeno, mas carregado de significado. Gustavo entendeu. Aproximou-se também, com cuidado, como quem se aproxima de uma verdade delicada. Então, Gustavo tocou o rosto dela apenas com a delicadeza de quem pede permissão até no silêncio. O beijo foi leve, romântico e cheio de significado. Não havia pressa, nem exagero, nem desejo de transformar o momento em espetáculo. Era um beijo feito de ternura. Quando se afastaram, Gustavo encostou a testa suavemente na dela sem dizer nada. Lara sorriu com os olhos marejados. E naquela noite, Lara Valverde percebeu que um sentimento havia recomeçado. Quando a manhã chegou, a serra estava clara. A chuva da noite anterior havia lavado o céu, e o sol aparecia entre as montanhas com uma calma bonita, como se o mundo tivesse decidido recomeçar junto com ela. Lara levantou-se devagar, abriu a janela, e o ar frio tocou seu rosto, e ela sorriu sem perceber. Era um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Um sorriso de quem ainda tinha medo, mas já não queria fugir do próprio sentimento. No espelho, Lara viu uma mulher diferente daquela que chegara à pousada 2 dias antes. Não porque estivesse completamente curada. Ninguém se cura de uma vida inteira de decepções em uma viagem de 3 dias. Mas havia algo novo em seus olhos. Uma coragem silenciosa. Uma esperança ainda tímida, porém viva. E Lara entendeu que talvez recomeçar não fosse apagar as marcas antigas. Talvez fosse olhar para elas e decidir que nenhuma dor teria o direito de roubar todos os futuros possíveis. Ela se arrumou com simplicidade e desceu para o café da manhã. O salão estava iluminado pelo sol e algumas pessoas já conversavam animadas. Havia cheiro de pão quente e café fresco, mas Lara mal percebeu.
Seus olhos procuraram Gustavo antes que ela pudesse impedir. Ele estava perto da janela segurando uma xícara de café, olhando para fora. Quando se virou e a viu, o sorriso dele apareceu devagar, sincero, quase emocionado. Lara sentiu o coração acelerar. Não era mais apenas tensão, era reconhecimento. Gustavo se aproximou com calma. Não havia excesso em seu gesto. Não havia aquela confiança apressada de quem acha que um beijo resolve todos os medos. Ele disse bom dia com voz baixa. Lara respondeu bom dia, tentando manter a naturalidade, mas o brilho nos olhos entregava o que ela não dizia. Gustavo perguntou se ela tinha dormido bem. Lara respondeu que não muito. Ele sorriu de leve e disse que também não. Ela baixou os olhos, sentindo o rosto aquecer de emoção, não de vergonha. Gustavo percebeu e, como sempre, não transformou aquilo em brincadeira. Apenas ofereceu que se sentassem juntos para o café. Lara aceitou. Gustavo perguntou se ela ainda gostava das montanhas naquela manhã de sol. Lara respondeu que sim, talvez ainda mais. Disse que depois da chuva tudo parecia mais limpo. Gustavo olhou para ela com cuidado e respondeu que algumas coisas precisavam mesmo passar pela chuva antes de encontrar claridade. Lara entendeu o que ele queria dizer e não se defendeu. A programação daquele último dia seria simples. O grupo faria uma caminhada leve até um mirante próximo da pousada. Depois haveria um almoço de despedida. À tarde, todos seguiriam de volta para suas cidades. Quando ouviu isso, Lara sentiu um aperto no peito. Até então a viagem parecia existir dentro de uma bolha, protegida do mundo real. Mas agora o fim se aproximava. E, com ele, vinham as perguntas que ela não podia evitar. O que aconteceria depois? Gustavo continuaria o mesmo quando voltasse à rotina? Lara teria coragem de atender às ligações dele? A conexão nascida ali sobreviveria fora da serra, longe da lareira, das conversas, da música e da neblina? Ou tudo se tornaria apenas uma lembrança bonita, dessas que aquecem por um tempo e depois doem justamente por não terem continuado? Gustavo percebeu a sombra passando pelo rosto dela. Enquanto o grupo se preparava para sair, ele se aproximou e perguntou se ela estava preocupada com a volta. Lara hesitou. Poderia dizer que não. Poderia esconder o medo atrás de uma resposta prática, mas algo nela já não queria mentir para ele. Ela disse que sim. Disse que tinha medo de que aquele lugar estivesse deixando tudo mais bonito do que realmente era. Medo de que, quando a viagem terminasse, cada um voltasse para a sua vida e o sentimento ficasse preso ali, como se só existisse entre aquelas montanhas. Gustavo ouviu com atenção. Depois respondeu que também pensava nisso, mas disse que se alguma coisa só era verdadeira enquanto estava protegida de qualquer dificuldade, então não era amor, era encantamento. E ele não queria encantamento passageiro, queria realidade. Mesmo que a realidade fosse mais difícil, mais lenta e menos perfeita. Lara olhou para ele sentindo a força daquelas palavras. Gustavo continuou. Disse que não podia prometer que nunca teria medo. Não podia prometer que acertaria sempre. Mas podia prometer que não usaria mais o medo como desculpa para desaparecer. Disse que, quando voltassem, queria vê-la de novo. Queria ligar, marcar encontros, conhecer a vida dela fora dali. Queria que ela conhecesse a dele também. Sem pressa, sem teatro, sem transformar sentimento em prisão, apenas construindo, dia após dia, aquilo que ambos ainda estavam aprendendo a receber. Lara sentiu vontade de chorar. Não era uma promessa grandiosa, mas era exatamente por isso que parecia verdadeira. A caminhada começou pouco depois. O caminho até o mirante era cercado por árvores, pedras úmidas e pequenos trechos de terra iluminados pelo sol. Os convidados seguiam em grupos, tirando fotos e rindo. Lara e Gustavo ficaram um pouco mais atrás. Caminhavam lado a lado, às vezes em silêncio, às vezes trocando frases simples. Em certo trecho, Lara tropeçou de leve em uma raiz. Gustavo estendeu a mão imediatamente, mas não a puxou com força. Apenas ofereceu apoio. Ela segurou a mão dele e, mesmo depois de recuperar o equilíbrio, não soltou. Foi um gesto natural. E talvez por isso tenha sido tão significativo. Gustavo olhou para as mãos unidas e depois para ela. Lara sustentou o olhar. Não havia mais tanta necessidade de esconder. Ainda havia medo, sim, mas o medo já não comandava tudo. Ela estava escolhendo permanecer naquele passo, naquela estrada, naquele sentimento que crescia com a delicadeza de algo que merecia cuidado. No mirante, a vista era ainda mais bonita do que no dia anterior.
O sol iluminava as montanhas e a paisagem parecia se abrir em camadas infinitas. Todos ficaram admirados. Lara se aproximou da mureta e respirou fundo. Lembrou-se da dor que sentira no outro mirante, quando uma lembrança antiga havia tentado roubar sua paz. Mas naquele momento, a sensação era diferente. A memória ainda existia, mas não dominava. O passado estava ali, sim, mas já não ocupava o lugar inteiro. Gustavo parou ao lado dela. Lara disse que, no dia anterior, uma paisagem parecida tinha doído. Ele perguntou: e agora? Ela olhou para as montanhas e respondeu que agora parecia que a mesma paisagem estava devolvendo algo. Gustavo perguntou o quê? Lara demorou alguns segundos antes de responder. Disse que talvez estivesse devolvendo a ela a coragem de acreditar. Gustavo ficou em silêncio, emocionado. Então, com cuidado, tocou a mão dela novamente. Lara entrelaçou os dedos aos dele. Não precisaram dizer mais nada. O vento passava suave, e o mundo parecia assistir em silêncio àquele amor ainda novo, mas já cheio de verdade. Na volta para a pousada, os dois caminhavam mais próximos. Alguns convidados começaram a perceber. Uma amiga de Lara sorriu de longe, mas não fez comentário. Lara agradeceu por isso. O que ela sentia ainda era íntimo demais para virar assunto. Gustavo também parecia proteger aquela delicadeza, como se entendesse que o amor, quando está nascendo, precisa de abrigo antes de enfrentar o mundo. Antes do almoço, Lara foi até o jardim lateral da pousada, onde havia um banco de madeira próximo a algumas flores molhadas pelo orvalho. Gustavo a encontrou ali alguns minutos depois. Dessa vez, ela não se assustou com a presença dele. Pelo contrário, sentiu alívio. Ele se sentou ao lado dela, deixando um pequeno espaço entre os dois. Ela respirou, tentando segurar a emoção, mas dessa vez não quis esconder. Gustavo não se aproximou para interromper suas lágrimas. Apenas ficou ali, ao lado dela, oferecendo presença. Lara então encostou a cabeça de leve no ombro dele, de uma forma simples, carinhosa, sem pressa. Gustavo permaneceu imóvel por um instante, como se aquele gesto fosse precioso demais para ser tratado como comum. Depois tocou a mão dela com delicadeza. Lara fechou os olhos. Não era uma cena grandiosa. Não havia música, nem plateia, nem palavras intensas. Mas para ela, aquele momento era enorme, porque ali, naquele banco simples, ela percebeu que não estava tentando impressionar Gustavo, não estava tentando ser mais forte do que era, não estava se desculpando por sentir, apenas estava ali, e ele também. Depois de alguns minutos, Lara levantou o rosto e olhou para ele. Havia uma emoção serena entre os dois. Gustavo aproximou-se devagar, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Lara não recuou. O beijo aconteceu com a mesma leveza da noite anterior. Foi um beijo calmo, romântico, cheio de cuidado e afeto. Um gesto que dizia sem palavras que ambos estavam escolhendo continuar, apesar do medo, apesar do passado, apesar do fim próximo da viagem. Quando se afastaram, Lara sorriu. Gustavo sorriu também, emocionado. E naquela manhã clara, com a serra brilhando depois da chuva, o amor deixou de ser apenas um segredo entre dois corações assustados. Tornou-se uma escolha silenciosa, uma esperança compartilhada, uma promessa pequena e verdadeira de que, quando a viagem terminasse, eles não deixariam aquele sentimento para trás. O almoço de despedida começou com risadas, pratos simples e conversas animadas, mas Lara sentia que havia uma despedida escondida em cada detalhe. O som dos talheres, as malas sendo arrastadas no corredor, os abraços entre convidados e até o sol entrando pelas janelas pareciam lembrar que aqueles 3 dias estavam chegando ao fim. A pousada, que no início lhe parecera apenas um lugar bonito e distante, agora guardava algo que ela não sabia se teria coragem de levar embora. Ali, entre montanhas, chuva, silêncio e música, Lara havia deixado de ser apenas a mulher que não acreditava mais no amor. Ela havia voltado a sentir. E sentir para ela ainda era uma forma de coragem. Gustavo estava sentado à sua frente, conversando com um dos organizadores sobre o projeto cultural. Lara observava discretamente o jeito como ele ouvia as pessoas, como fazia perguntas, como parecia realmente presente. Aquilo mexia com ela porque desmontava antigas certezas. Gustavo não era apenas o homem charmoso que todos comentavam. Também não era apenas o homem que temia compromissos. Ele era alguém tentando mudar diante dos próprios medos, e Lara sabia o quanto isso era difícil. Mudar não era dizer uma frase bonita.
Mudar era escolher diferente, quando a vida oferecia o caminho antigo. Durante o almoço, uma das amigas de Lara se inclinou em sua direção e perguntou, com um sorriso discreto, se ela estava bem. Lara quase respondeu automaticamente que sim, mas se conteve. Estava cansada de respostas automáticas. Então disse que estava confusa, mas de um jeito bonito. A amiga segurou sua mão por um instante e respondeu que algumas confusões eram apenas o coração reaprendendo a falar. Lara sorriu, emocionada, e olhou para Gustavo. No mesmo momento, ele também a olhou. Depois do almoço, os convidados começaram a se preparar para partir. Alguns carros já estavam no pátio. A van que levaria parte do grupo sairia em menos de 1 hora. Lara subiu ao quarto para fechar a mala, e cada peça de roupa guardada parecia carregar uma pergunta. O que aconteceria depois dali? Como seria olhar para Gustavo longe daquela pousada? Ela voltaria para sua rotina, para seu apartamento silencioso, para seus dias planejados com tanta cautela. Ele voltaria aos negócios, às decisões rápidas, à vida agitada que sempre o manteve em movimento. E entre uma cidade e outra, entre compromissos e medos antigos, aquele sentimento teria espaço para crescer? Ela fechou a mala e ficou parada no meio do quarto. Não queria voltar a ser a mulher que chegara ali. Também não sabia se já podia ser outra completamente. Talvez fosse isso que mais doesse nos recomeços. Eles não acontecem de uma vez. A pessoa sai de um lugar, mas ainda sente a sombra dele acompanhando seus passos. Lara prometeu a si mesma que, dessa vez, não se abandonaria por ninguém. Se fosse viver algo com Gustavo, seria com verdade, com calma e com respeito. Não aceitaria migalhas, mas também não negaria a si mesma a chance de receber amor. Quando desceu, encontrou Gustavo perto da porta principal com a mala ao lado. Ele parecia tranquilo para os outros, mas Lara percebeu a tensão em seus olhos. Aquele olhar agora lhe era familiar. Era o olhar de um homem que queria ficar, mas ainda aprendia a lidar com o peso de querer tanto. Ele se aproximou devagar, como fizera desde o início, e perguntou se poderiam conversar antes da partida. Lara concordou. Eles caminharam até um pequeno terraço lateral da pousada. O sol da tarde tocava as montanhas, e o vento trazia o cheiro de terra molhada. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Era estranho como o silêncio entre eles havia mudado tantas vezes em 3 dias. Primeiro foi defesa, depois curiosidade, depois ternura. Agora era medo de despedida. Gustavo foi o primeiro a falar. Disse que durante muito tempo viveu como se nada pudesse alcançá-lo de verdade. Ocupava os dias com trabalho, viagens, encontros leves e conversas que não exigiam permanência. Achava que estava protegido, mas na verdade estava apenas evitando qualquer sentimento que pudesse pedir responsabilidade. Então olhou para Lara e disse que ela havia mudado isso. Não porque tentou mudá-lo, mas porque o enxergou de um jeito que ele já não conseguia esconder. Lara ouviu em silêncio, com os olhos marejados. Gustavo continuou. Disse que não queria transformar aqueles 3 dias em uma lembrança bonita e distante. Não queria voltar para casa e deixar que a rotina engolisse o que estava nascendo. Disse que tinha medo, sim, mas que não queria mais obedecer ao medo. Queria ligar para ela quando chegasse. Queria vê-la no fim de semana seguinte. Queria construir algo real, sem promessas vazias, sem pressa, mas também sem fuga. Lara sentiu uma emoção profunda atravessar seu peito. Era tudo o que ela desejava ouvir, mas justamente por isso doía, porque acreditar exigia entregar ao futuro uma parte que ela ainda tentava proteger. Ela disse que precisava ser honesta. Contou que não sabia amar pela metade. Quando se importava de verdade. Quando abria espaço para alguém, aquilo tinha significado. Disse que não queria ser apenas uma pausa bonita na vida dele, nem uma lembrança de viagem que ele visitaria em dias de saudade. Ela queria presença, coerência, cuidado nos dias comuns. Não perfeição, porque ela não acreditava em perfeição, mas verdade. Gustavo se aproximou um pouco, mantendo a delicadeza de sempre. Respondeu que era exatamente isso que queria aprender com ela. A verdade dos dias comuns. O telefonema simples, a mensagem sem jogo, o encontro marcado e cumprido, a conversa difícil sem desaparecimento. Lara deixou uma lágrima escorrer sem vergonha. Gustavo não tentou apagá-la depressa, apenas olhou para ela com uma ternura que parecia abraçar antes mesmo do toque.
Então Lara disse que tinha passado anos acreditando que o amor sempre cobrava um preço alto demais. Que, para ser amada, precisava se diminuir, esperar, aceitar desculpas, fingir que não via sinais. Mas com ele, pela primeira vez em muito tempo, não sentia vontade de se diminuir, sentia vontade de ser inteira. Gustavo disse que era assim que queria encontrá-la sempre, inteira, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando ela tivesse medo, mesmo quando precisasse de silêncio. Ele não queria uma versão fácil de Lara, queria a verdadeira. E se ela permitisse, ele também tentaria entregar a ela sua versão mais verdadeira, sem fugas, sem máscaras e sem aquela velha mania de ir embora antes que o coração pedisse para ficar. Lara olhou para ele longamente. Naquele instante, viu não apenas o homem que a encantara, mas o homem que estava se oferecendo para aprender. E talvez o amor fosse isso também. Não encontrar alguém pronto, sem falhas, sem medos ou contradições. Mas encontrar alguém disposto a crescer ao nosso lado, sem transformar nossas feridas em obstáculo, nem nossas necessidades em exagero. Ao longe, alguém chamou os convidados para começarem a organizar a saída. O tempo deles no terraço estava terminando. Lara sentiu o aperto da despedida subir pela garganta. Gustavo também ouviu o chamado, mas não desviou os olhos dela. Ele perguntou se poderia beijá-la antes de irem. Lara sentiu o coração estremecer. Não havia pressa na pergunta, não havia posse. Havia respeito, carinho e uma delicadeza que continuava surpreendendo-a. Ela assentiu devagar. Gustavo segurou sua mão, aproximou-se com cuidado e a beijou de forma leve e romântica. Foi um beijo de despedida, mas não de fim. Um beijo cheio de promessa silenciosa, como se ambos dissessem que a distância não apagaria o que havia começado ali. Lara sentiu naquele gesto algo que não sentia há anos: paz. Não a paz de quem tem todas as garantias, mas a paz de quem sabe que não está mentindo para o próprio coração. Quando se afastaram, Gustavo manteve a mão dela entre as suas por mais alguns segundos. Disse que ligaria assim que chegasse. Lara, com um sorriso emocionado, respondeu que atenderia. Parecia simples, mas para os dois era enorme. No pátio, as despedidas continuavam. Malas eram colocadas nos carros, abraços eram trocados, promessas de reencontro surgiam de todos os lados. Lara entrou na van com outros convidados. Gustavo iria em seu próprio carro, seguindo por outro caminho. Antes de fechar a porta, ela olhou para fora e o viu parado a alguns passos, observando-a. Não havia desespero no olhar dele. Havia firmeza. Como se, pela primeira vez, ele não estivesse apenas assistindo alguém partir. Estivesse escolhendo continuar mesmo depois da partida. A van começou a se mover. Lara encostou a cabeça no vidro e viu a pousada ficando para trás. O coração apertou, mas não como antes. Não era a dor de quem perdeu, era a emoção de quem deixa um lugar levando algo precioso consigo. Ela pensou no primeiro dia, quando quase desistiu da viagem. Pensou em sua resposta seca na recepção, no livro fingido, na dança, na chuva, na livraria, na mão de Gustavo segurando a sua, no beijo junto à lareira, no banco do jardim, no terraço. Cada lembrança parecia uma peça de um caminho que a vida havia construído sem que ela percebesse. Algumas horas depois, já na estrada, o celular de Lara vibrou. Era uma mensagem de Gustavo. Ele escreveu que ainda estava na saída da cidade, mas não quis esperar chegar para dizer que sentia saudade. Disse que a saudade tinha começado no instante em que a van se afastou. Lara leu a mensagem 2 vezes. Depois encostou o celular no peito e sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Ela respondeu que também sentia saudade. Quando enviou a mensagem, olhou para as montanhas desaparecendo no horizonte. A viagem estava terminando, mas a história não. Pelo contrário, a parte mais difícil e mais bonita começaria agora. Provar longe da magia da serra que o amor que havia nascido em 3 dias podia aprender a viver todos os outros. Lara voltou para casa no fim daquela tarde, com a mala em uma mão e o coração em outra. O apartamento estava exatamente como ela havia deixado, silencioso, organizado, com as cortinas fechadas e o cheiro familiar de um lugar onde ela havia aprendido a se proteger. Antes da viagem, aquele silêncio parecia segurança. Agora parecia pequeno demais para tudo o que ela estava sentindo. Ela deixou a mala perto da porta, caminhou até a janela e abriu as cortinas. A luz entrou devagar,
espalhando-se pela sala como se também quisesse ocupar um espaço que antes vivia fechado. Por alguns minutos, Lara ficou parada ali, olhando a cidade. Não havia montanhas cobertas de neblina. Não havia lareira, música baixa, chuva fina, nem ruas de pedra molhadas. Havia buzinas distantes, prédios, mensagens acumuladas no celular e a vida real esperando por ela. E era justamente isso que a assustava. A serra tinha sido bonita, quase poética, mas o amor não vive apenas em cenários perfeitos. O amor precisa atravessar segundas-feiras, cansaços, atrasos, dúvidas, silêncios e escolhas repetidas. Ela pensou em Gustavo. Pensou na promessa dele de ligar quando chegasse. Tentou não ficar esperando. Tentou ocupar a mente desfazendo a mala, guardando roupas, colocando uma música qualquer para tocar. Mas cada pequeno som do celular fazia seu coração acelerar. Lara odiou perceber isso. O medo antigo apareceu, sussurrando que talvez ele demorasse, que talvez se arrependesse, que talvez a intensidade da viagem tivesse sido apenas uma exceção bonita na vida de um homem acostumado a partir. Então o celular tocou. Era Gustavo. Lara ficou olhando para a tela por alguns segundos antes de atender. Quando ouviu a voz dele, simples e cansada, dizendo que tinha acabado de chegar e queria saber se ela estava bem, algo dentro dela se acalmou. Não foi uma frase grandiosa. Não foi uma declaração intensa. Foi apenas presença em forma de ligação. E para Lara, aquilo teve mais valor do que muitas promessas que já havia recebido. Conversaram por quase 1 hora. Falaram da estrada, da volta, do cansaço, do trabalho que os esperava no dia seguinte. Gustavo contou que, ao entrar em casa, sentiu falta do som da chuva na pousada. Lara respondeu que, ao abrir as cortinas, percebeu que seu apartamento parecia diferente. Ele perguntou diferente como. Ela hesitou, depois disse que talvez não fosse o apartamento. Talvez fosse ela. Gustavo ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu que também se sentia diferente. Nos dias seguintes, a vida tentou testar os dois. E testou de verdade. Gustavo mergulhou em reuniões, decisões urgentes e problemas que exigiam sua atenção. Lara voltou ao trabalho, às responsabilidades e aos compromissos que sempre cumpria com disciplina. A diferença era que agora havia algo entre eles pedindo cuidado. Não bastava sentir, era preciso sustentar. Na segunda-feira à noite, Gustavo ligou como havia prometido. Na terça, mandou uma mensagem cedo, desejando que o dia dela fosse leve. Na quarta, teve uma reunião que se estendeu até tarde e não conseguiu ligar no horário de costume. Lara viu as horas passarem e sentiu o peito apertar. Disse a si mesma que era normal, que adultos tinham vidas ocupadas, que ele não era obrigado a estar disponível o tempo todo. Mas a parte ferida dela não queria razão, queria proteção. Quando o celular finalmente vibrou, quase meia-noite, Lara já estava sentada no sofá, com os olhos cansados e o coração cheio de pensamentos ruins. A mensagem de Gustavo dizia que ele sentia muito pelo atraso, que o dia tinha sido pesado e que não queria dormir sem falar com ela, nem que fosse por alguns minutos. Lara leu aquilo, mas não respondeu de imediato. O medo tinha se transformado em defesa, e a defesa nela quase sempre vinha em forma de silêncio. Gustavo ligou. Lara deixou tocar. Ele ligou de novo. Ela respirou fundo e atendeu. A voz dele veio baixa, preocupada. Perguntou se ela estava bem. Lara respondeu que estava cansada. Gustavo percebeu que havia algo além. Disse que podia ouvir na voz dela que não era só cansaço. Aquilo a irritou e a emocionou ao mesmo tempo. Ela disse que talvez ele não entendesse o quanto certos atrasos mexiam com ela, que para ele, uma ligação não feita talvez fosse apenas um detalhe de uma agenda complicada. Para ela, poderia virar lembrança, abandono, repetição de uma dor antiga. Lara sabia que parecia exagero, mas não sabia impedir a sensação. Do outro lado da linha, Gustavo ficou em silêncio. Por alguns segundos, Lara pensou que ele se defenderia, que diria que estava ocupado, que ela precisava confiar, que não havia motivo para tanta emoção. Mas Gustavo não fez isso. Ele pediu desculpas. Não de um jeito vazio, apenas para encerrar o assunto. Pediu desculpas por não ter avisado antes. Disse que não queria que ela se sentisse deixada de lado e que entendia que o cuidado para ela morava também nos detalhes. Prometeu que, se não pudesse ligar, avisaria. Não porque fosse uma obrigação pesada, mas porque queria construir segurança com atitudes pequenas.
Lara fechou os olhos. A conversa seguiu sem drama, mas com verdade. Ela contou que ainda estava aprendendo a não transformar todo o atraso em despedida. Ele contou que ainda estava aprendendo a incluir alguém em sua rotina, não como peso, mas como parte importante da vida. Nenhum dos dois fingiu ser perfeito. E foi exatamente isso que tornou aquela noite decisiva. Depois da ligação, Lara chorou. Não de tristeza. Chorou porque uma conversa difícil não terminou em fuga. Chorou porque Gustavo permaneceu mesmo diante da insegurança dela. Chorou porque ela também não desligou para se proteger. Os dois ficaram. E pela primeira vez, Lara percebeu que talvez o amor verdadeiro não fosse aquele que nunca tocava em feridas. Talvez fosse aquele que tocava com cuidado e não ia embora quando elas apareciam. No sábado seguinte, Gustavo foi encontrá-la. Não em uma pousada bonita, nem em um cenário preparado. Encontraram-se em uma cafeteria simples, em uma rua movimentada da cidade. Lara chegou primeiro, com as mãos frias e o coração acelerado. Quando Gustavo entrou, trazendo no rosto o mesmo sorriso calmo da serra, ela sentiu algo se aquietar. Ele não parecia uma lembrança distante. Parecia real. Ainda melhor, parecia disposto. Gustavo se aproximou e, antes de qualquer palavra, olhou para ela como se confirmasse que estava mesmo ali. Lara sorriu. Ele perguntou se podia abraçá-la. Ela assentiu. O abraço foi breve, respeitoso e cheio de emoção. Não precisava ser intenso para ser profundo. Bastava ser verdadeiro. Sentaram-se perto da janela. Falaram sobre a semana, sobre os desafios, sobre a falta que sentiram um do outro. Lara confessou que teve medo de que tudo se perdesse na volta. Gustavo segurou sua mão sobre a mesa com delicadeza e disse que também teve medo, mas que cada medo enfrentado ao lado dela parecia menos assustador do que uma vida inteira fugindo. Lara olhou para as mãos unidas e sentiu uma alegria tranquila, dessas que não fazem barulho, mas ficam. Depois do café, caminharam por uma praça próxima. O dia estava claro e havia crianças brincando, vendedores de flores e pessoas apressadas atravessando a rua. Nada parecia extraordinário. Ainda assim, para Lara, tudo tinha um brilho diferente. Talvez porque, pela primeira vez, ela não estivesse esperando o encanto acabar. Estava vendo o amor começar a caber na vida comum. Em um banco da praça, Gustavo contou algo que havia decidido. Disse que queria diminuir algumas viagens de trabalho e reorganizar parte da rotina. Não por ela exigir, porque ela nunca exigiu, mas porque ele havia percebido que uma vida sem espaço para amar era uma vida cheia de conquistas e vazia de permanência. Lara ficou emocionada, mas também firme. Disse que não queria que ele mudasse por medo de perdê-la. Queria que ele mudasse por verdade. Gustavo respondeu que era por verdade. Então Lara disse algo que surpreendeu até a si mesma. Disse que queria tentar. Não tentar como quem se joga sem pensar, nem como quem esquece tudo o que sofreu. Queria tentar com maturidade, com calma, com conversas sinceras e limites respeitados. Queria permitir que Gustavo se aproximasse de sua vida, não como salvador, mas como alguém que caminhava ao lado. Gustavo olhou para ela com emoção. Disse que era tudo o que queria. O silêncio que veio depois foi doce. Lara sentiu que uma parte dela, antes sempre pronta para correr, finalmente se sentava. Gustavo tocou sua mão, e ela não recuou. Havia ternura naquele gesto, mas havia também decisão. A decisão de duas pessoas que tinham motivos para fugir, mas estavam escolhendo ficar. Antes de se despedirem, Gustavo a acompanhou até perto de casa. Na calçada, sob a luz suave do fim de tarde, Lara parou e olhou para ele. Não havia montanhas ao redor. Não havia música, chuva ou lareira. Havia apenas a rua, o barulho distante da cidade e dois corações tentando ser honestos. Ele se aproximou com cuidado, esperando o tempo dela. Lara tocou a mão dele e permitiu. O beijo foi leve, romântico e cheio de carinho, como uma confirmação tranquila de que o sentimento havia sobrevivido à volta. Não era um beijo de despedida sofrida, era um beijo de continuidade. Um gesto dizendo que o amor deles não pertencia apenas à serra, pertencia também à cidade, ao sábado comum, às conversas difíceis, aos recomeços possíveis. Quando Gustavo foi embora, Lara subiu para o apartamento com o coração aquecido. Abriu a porta, entrou e percebeu que o silêncio já não parecia solidão, parecia espaço. Espaço para viver, espaço para esperar sem desespero, espaço para construir.
Ela foi até a janela e viu Gustavo atravessar a rua antes de entrar no carro. Ele olhou para cima, encontrou o olhar dela e sorriu. Lara sorriu de volta. Naquele instante, ela entendeu que o amor não tinha vencido todos os medos de uma vez, mas havia feito algo talvez ainda mais bonito. Tinha decidido enfrentá-los um por um, sem soltar a mão. Os meses que vieram depois daquele sábado não foram feitos de perfeição, mas de escolha. E talvez tenha sido justamente isso que tornou a história de Lara Valverde e Gustavo Martins tão verdadeira. Eles não viveram um romance sem medo, sem dúvidas ou sem conflitos. Viveram algo mais raro, um amor que aprendeu a respirar dentro da realidade. Um amor que não precisou fingir ausência de feridas para ser bonito. Um amor que nasceu em 3 dias, mas decidiu provar seu valor em todos os dias seguintes. Gustavo cumpriu o que havia dito. Não desapareceu. Não transformou o sentimento em lembrança distante. Ligava, avisava quando não podia ligar, marcava encontros e estava presente de um jeito que Lara, no começo, ainda achava difícil aceitar. Às vezes, ela esperava o erro, esperava o silêncio. Esperava aquela virada triste que tantas vezes havia conhecido. Mas ele continuava ali, não com discursos grandiosos, e sim com atitudes simples. Uma mensagem no meio de um dia difícil. Um café deixado na portaria quando ela precisava trabalhar até tarde. Uma ligação curta apenas para ouvir sua voz. Um pedido de desculpas sincero quando errava. Um esforço real para não fugir quando uma conversa ficava séria. E Lara também mudou. Aos poucos deixou de tratar cada gesto de carinho como uma ameaça disfarçada. Começou a entender que confiança não nasce pronta. Ela cresce quando é alimentada com coerência. No início, ainda se assustava quando sentia saudade. Ainda demorava para responder certas mensagens quando o medo falava alto. Ainda precisava respirar fundo antes de admitir que queria Gustavo por perto. Mas cada vez que escolhia não fugir, uma parte dela voltava para casa. Não para o apartamento onde morava, mas para dentro de si mesma. O amor deles foi se formando nos detalhes, nas caminhadas de domingo pela praça, nos jantares simples em que conversavam sobre infância, sonhos e arrependimentos, nas noites em que Lara chorava sem saber explicar direito o motivo e Gustavo não tentava consertá-la, apenas ficava. Nos dias em que Gustavo se sentia pressionado pelo trabalho e tinha vontade de voltar ao antigo hábito de se fechar, mas aprendia a dizer: hoje estou com medo, mas não quero me afastar. E essa honestidade, para Lara, valia mais do que qualquer promessa perfeita. Com o tempo, os amigos começaram a perceber que havia algo diferente nos dois. Lara sorria com mais leveza. Gustavo parecia menos apressado. Ele, que antes falava da vida como se tudo fosse controle, começou a falar de futuro com uma calma nova. Ela, que antes evitava planos, começou a aceitar convites sem imaginar imediatamente o fim. Não eram pessoas curadas de tudo. Eram pessoas comprometidas em não repetir as próprias dores. 1 ano depois daquela viagem, Gustavo convidou Lara para voltar à mesma pousada na serra. Ele não explicou muito. Disse apenas que queria revisitar o lugar onde tudo havia começado. Lara aceitou, emocionada, embora tentasse esconder. Durante a estrada, os dois conversaram, riram e ficaram em silêncio algumas vezes. Mas aquele silêncio já não carregava medo. Era o silêncio de quem não precisa preencher todos os espaços para se sentir amado. Quando chegaram, a pousada parecia a mesma, mas Lara sabia que ela não era mais a mesma mulher. Ao entrar na recepção, lembrou-se do primeiro encontro com Gustavo, da resposta atravessada, da vontade de manter distância. Olhou para ele e sorriu. Gustavo perguntou o motivo. Ela respondeu que estava lembrando de quando achou que ele era arriscado demais. Ele sorriu e disse que talvez ela estivesse certa. Lara apertou a mão dele e respondeu que algumas coisas realmente são arriscadas, mas também podem salvar a gente de uma vida pequena demais. Naquela noite, depois do jantar, Gustavo a levou até o terraço lateral da pousada. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e as montanhas pareciam descansar sob a luz da lua. O vento frio tocava o rosto dos dois. Ele segurou as mãos dela com delicadeza. Ficou alguns segundos em silêncio, como se procurasse as palavras certas. Lara não o apressou. Aprendera que as verdades mais bonitas, às vezes, precisam de um pouco de silêncio antes de nascer. Então Gustavo disse que, antes dela,
Ele acreditava que ficar era perder liberdade. Achava que compromisso era uma espécie de prisão, uma renúncia ao próprio caminho. Mas Lara havia mostrado a ele outra forma de amar. Um amor que não diminuía, não apertava, não apagava. Um amor que dava raízes sem cortar asas. Disse que ela não o salvou, porque ninguém deve carregar esse peso por outra pessoa, mas o inspirou a se tornar alguém mais corajoso, alguém capaz de permanecer. Lara já chorava em silêncio quando ele continuou. Gustavo disse que amava a maneira como ela enfrentava os próprios medos, mesmo tremendo por dentro. Amava sua sinceridade, sua força, sua delicadeza e até os momentos em que ela precisava de tempo para organizar o coração. Disse que não queria uma história perfeita, queria a história deles, com conversas verdadeiras, dias bons, dias difíceis, recomeços e escolhas repetidas. Queria acordar sabendo que teria a chance de amá-la melhor do que no dia anterior. Lara levou a mão à boca, emocionada. Então Gustavo tirou do bolso uma pequena caixa. Não havia espetáculo, não havia plateia, apenas a serra, o vento, as estrelas e 2 corações que haviam aprendido a confiar. Ele perguntou se Lara aceitava construir uma vida ao lado dele. Não uma vida sem medo, mas uma vida em que nenhum dos dois precisasse enfrentar o medo sozinho. Perguntou se ela aceitava ser sua companheira, sua escolha diária, seu lar possível no meio do mundo. Lara chorou como não chorava havia anos, mas aquelas lágrimas não vinham da dor, vinham de uma alegria profunda, madura, quase sagrada. Por um instante, todas as versões dela pareceram se encontrar ali. A mulher que foi ferida, a mulher que se fechou, a mulher que quase desistiu daquela viagem, a mulher que dançou com medo, a mulher que beijou com esperança e a mulher que agora estava diante de um amor que não pedia que ela esquecesse o passado, apenas que permitisse ao futuro ser diferente. Ela respondeu que sim, um sim que parecia iluminar a noite. Gustavo colocou o anel em sua mão com cuidado, como se aquele gesto fosse uma promessa viva. Lara olhou para o anel, depois para ele, e sorriu entre lágrimas. Gustavo aproximou-se devagar, esperando o tempo dela como sempre fez. Lara tocou o rosto dele com carinho e o beijou. Foi um beijo leve, romântico e cheio de emoção. Um beijo de chegada. Um beijo que não falava de pressa, mas de permanência. Um beijo que dizia que o amor, quando é verdadeiro, não precisa apagar as cicatrizes. Ele apenas ensina o coração a não ter vergonha de bater outra vez. Quando se afastaram, Gustavo abraçou Lara com ternura. Ela encostou a cabeça nele e olhou para as montanhas. Lembrou-se da primeira noite naquela mesma serra, quando disse a si mesma que 3 dias eram pouco para mudar uma vida. Agora, sabia que estava errada. 3 dias haviam sido suficientes para abrir uma porta. O que veio depois foi escolha, cuidado, coragem e amor. Meses mais tarde, o casamento aconteceu de forma simples e emocionante, em um jardim cercado por árvores, com as pessoas mais importantes ao redor. Lara entrou sem medo de ser vista. Gustavo a esperava com os olhos marejados, sorrindo como quem finalmente entendia o significado de lar. Quando ela se aproximou, os dois não pareciam 2 pessoas perfeitas. Pareciam 2 pessoas reais que haviam encontrado uma na outra o direito de recomeçar. Naquele dia, diante de todos, Lara disse que passou muito tempo acreditando que o amor era um lugar onde ela poderia se perder. Mas Gustavo lhe mostrou que o amor certo não exige que a gente desapareça. Ele nos devolve a nós mesmos. Gustavo, por sua vez, disse que passou anos confundindo liberdade com distância, até descobrir que a maior liberdade era escolher ficar onde o coração encontrava paz. E quando se beijaram ao final da cerimônia, o gesto foi doce, respeitoso e profundamente emocionante. Não foi apenas um beijo de casamento, foi o encerramento feliz de uma longa espera. Foi a prova de que a vida ainda sabe surpreender quem já chorou demais. Foi o sinal de que 2 pessoas podem chegar feridas, com medo, cheias de defesas, e ainda assim construir algo bonito quando existe verdade, paciência e cuidado. Lara Valverde, que um dia não acreditava mais no amor, terminou aquela história sorrindo como quem finalmente havia encontrado descanso. Gustavo Martins, que um dia fugia de compromisso sério, descobriu que permanecer não era perder o mundo, era ganhar um lugar para onde voltar. E juntos, eles entenderam que o amor mais bonito não é aquele que chega prometendo nunca haver tempestades.
É aquele que segura a nossa mão quando a chuva começa, caminha ao nosso lado quando o medo aparece e, mesmo depois de conhecer nossas partes mais frágeis, escolhe ficar. Para sempre não começou com uma grande promessa. Começou com 3 dias na serra e continuou todos os dias, na decisão apaixonada de nunca mais deixar o amor ir embora. Depois de tudo que vivi, eu entendi que o amor verdadeiro não chega para apagar nossas cicatrizes, mas para nos mostrar que ainda podemos ser felizes. Agora me diga, se fosse você nessa história, teria feito algo diferente ou também teria escolhido acreditar? Deixe seu comentário. Compartilhe esta história com alguém que precise de inspiração. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar ouvindo histórias reais, intensas e emocionantes como esta.